como convidado esta noite do Dr. Pedro Santana Lopes, o candidato presidencial André Ventura. Muito boa noite, André Ventura. Boa noite. Já estive a ler o seu Twitter, deixou uma mensagem também de rápida recuperação ao Presidente da República. Enfim, foi apanhado de surpresa, tal como todos nós, por esta notícia. Já manteve alguma espécie de contacto esta noite com a Casa Civil do Presidente para se inteirar do estado de saúde, Marcelo Rebelo de Sousa? Boa noite, obrigado pelo convite. Agradeço também ao Pedro este convite para estar aqui hoje. Antes de mais, desejar ao Presidente as melhoras, que tal como fiz na rede social, embora aparentemente na altura, eu procurei fazê-lo logo que soube que isto tinha acontecido. O diagnóstico era outro, segundo as notícias tinham sido avançadas. Em todo caso, o que é importante era desejar ao Presidente umas rápidas melhoras, que rapidamente volte com energia e com saúde ao espaço público. Tive a oportunidade também logo que soube disso, eu entendi que não devia fazer uma chamada telefónica para não incomodar num momento destes, até porque não sei se estará com o telefone ou não, mas enviei já há pouco, na verdade há cerca de 30 minutos, quando soubemos disto, ou 40 minutos, uma mensagem ao Presidente da República a desejar-lhe as melhoras e a esperar que rapidamente possa retornar à atividade pública e que corra tudo bem com saúde. É esse o meu desejo, essa é a minha vontade. Sei que o Presidente é um homem enérgico, é um homem com muita energia e, portanto, eu espero que rapidamente se recupere, divergências políticas à parte. Na saúde estamos todos juntos e esperamos todos o melhor uns dos outros. Portanto, espero que o Presidente recupere rapidamente e que regresse rapidamente à atividade política. Serão pelo menos 6 dias de recuperação para o Presidente da República depois desta cirurgia e, como eu dizia há pouco, já conhecemos muito bem Marcelo Rebelo de Sousa e saberemos que logo ele estará aí para a sua vida também pública e oficial. Sim. Uma coisa, eu penso, estava há pouco a falar disto aqui com o Pedro Santana Lopes também, eu penso que não será necessário fazer uma substituição do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa nestas circunstâncias, dado que as informações que temos é que será uma intervenção cirúrgica curta e que depois, enfim, mesmo com um período digamos assim, de recuperação, que estará, penso que apto para o exercício das funções constitucionais que lhe são atribuídas. Portanto, penso que isso está salvaguardado. Consciente dentro de todas, no pleno das suas funções, e na realidade o que ele precisa também é uma caneta para promulgar, vetar, enfim, e poderá sempre fazer o despacho normal do seu trabalho do Palácio de Belém. Temos connosco o André Ventura para uma entrevista esta noite, na sequência dos convites que o Pedro Santana Lopes tem enviado, endereçado a todos os candidatos presidenciais. Esta tarde falámos ao telefone, enfim, para nos alinharmos também nas questões que serão necessárias colocar ao André Ventura. O Pedro Santana Lopes disse-me que queria, sobretudo, falar sobre outras questões que têm dado um pouco mais arredadas desta campanha eleitoral. Mas eu queria começar por colocar uma questão diretamente ao André, que apareceu nestas eleições. Falámos sobre isso em entrevistas anteriores, porque achava que não tinha alternativa a si próprio. Queria que Pedro Passos Coelho tivesse avançado, isso não aconteceu. Chegou a falar com Manuel Monteiro, também não houve essa oportunidade. Deixe-me colocar-lhe aqui Nunca cheguei a falar com o Manuel. Não chegou a falar com o Manuel Monteiro, mas foi uma das hipóteses que colocou para apoiar. Enfim, eu espero que o Pedro não leve a mal esta questão. Espero também que o André não se sinta condicionado aqui pela nossa presença. Mas caso o Pedro Santana Lopes tivesse avançado para a corrida eleitoral, ele ia apoiado. Bom, antes de mais, eu quando tomei a decisão de avançar como uma candidatura presidencial, tomei em consideração todos os candidatos que estavam no terreno. Aliás, quando eu via outros candidatos a avançar, porque houve os candidatos, houve os pré-candidatos e também houve alguns que todos já sabíamos que iam ser candidatos. E eu sempre disse que, independentemente dos espaços políticos, primeiro, o Pedro Santana Lopes é uma pessoa que eu tenho consideração e admiração, já esteve sem ser do Chega e sem nunca ter pertencido ao Chega, esteve em momentos do Chega, em jornadas parlamentares, o que mostra muito a democracia e a elevação que tem, e isso é um bom sinal também. Enfim, para todos os cargos, mas também seria para um Presidente da República. E eu, obviamente, quando avancei, tive em conta os candidatos que existiam. Aliás, eu penso que foi assim que lhe disse aqui, que uma das razões fundamentais para ter avançado foi sentir que nenhum candidato dos que estavam, e hoje tenho a perfeita segurança disso, acho que as sondagens mostram isso também, não, mais do que a pessoa em si, nenhum dos candidatos, enfim, que tinham possibilidade de passar à segunda volta e decidir esta eleição, nenhum dos candidatos
encarnava os valores que para o Chega eram fundamentais, no combate à corrupção, na questão da segurança, na questão da imigração, na questão dos impostos. E, portanto, se o Pedro Santana Lopes estivesse na corrida, se o Pedro Passos Coelho estivesse na corrida, se outros nomes estivessem na corrida, o meu raciocínio seria sempre olhar para todos os candidatos e ver qual teria condições de representar os valores que eu acho que são fundamentais na minha perspectiva. E, portanto, obviamente, qualquer candidato, e um candidato de peso, como seria sempre o Pedro Santana Lopes, mudaria a equação do sistema. Não estou agora aqui a dizer que haveria... Mas pelo menos essa avaliação. Mas pelo menos obrigaria o Chega e a mim a refletir sobre isso, evidentemente. Não, acabou por não acontecer, apesar do Pedro Santana Lopes ter avaliado anteriormente. Mas agradeço as palavras simpáticas do nosso convidado. Nosso convidado, que vamos começar por conversar com ele. Eu não sei se quer começar, por exemplo, pelas sondagens que têm aparecido. A última dá precisamente André Ventura na frente, mas lado a lado com o Almirante Gouveia e Mel. Como é que está a olhar para uma eventual segunda volta, André Ventura, com toda a gente a mobilizar-se contra si? Não, mas isso também, francamente, não será só na segunda volta. Nas legislativas já são todos contra o Chega. Já é um bocadinho assim, eu estou habituado a que sejam todos contra nós. Evidentemente que aqui há uma outra equação, que é, eu tenho a certeza que numa segunda volta das eleições presidenciais se vão juntar as alianças mais improváveis, mais inacreditáveis, qualquer que seja o candidato. Eu acho que podia passar, penso que não acontecerá, segundo os números, eu podia passar com o António Filipe, que o PSD aconselhava o voto no António Filipe. Eu podia passar com a Catarina Martins, que o CDS provavelmente aconselharia o voto na Catarina Martins, porque não querem de todo que eu possa ganhar ou que o projeto que eu encarno possa vencer. Eu também tenho que dizer isto, as sondagens valem o que valem, essa sondagem coloca-me na frente da corrida, mas também com uma diferença muito curta em relação aos dois opositores, que eu acho que francamente são os que têm maior probabilidade de passar a uma segunda volta. Estou convencido que a segunda volta será entre dois destes três candidatos, embora haja aqui um dado que eu acho que é relevante. Isto sem excluir mais ninguém, eu estou a pôr o mais provável. O caso do António José Seguro exige cautela na análise, porque parece-me muito estranho, digo francamente, parece-me estranho e eu não tenho nada a ver com aquela área política. Parece-me muito estranho que um candidato com o apoio do Partido Socialista agora, embora um apoio tímido, metade do Partido Socialista está com o Gouveia e Mel. Não percebi bem como, mas está. Mas parece-me estranho que um candidato com o apoio do Partido Socialista esteja com 10%, quando o partido na mesma sondagem está com 28%. Portanto, causa-me alguma estranheza e eu não retiraria o António José Seguro desta equação, de poder estar também na segunda volta. Mas considera que é um número que pode estar a ser subavaliado nas sondagens? Eu não sei se está a ser subavaliado. Eu já fui muitas vezes subavaliado nas sondagens, portanto sei o que isso é. Se me perguntar assim, eu quando vou na rua, eu tenho feito já campanha, todos os candidatos fazem campanha. De facto, tenho que dizer isto, o Pedro Santana Lopes acho que usa esta expressão, que a rua sente-se. E de facto a rua sente-se. E eu sinto a rua. Eu de facto não ouço ninguém dizer eu vou votar no António José Seguro. Não ouço, francamente. Mas acho estranho estar com valores tão baixos. Mas também não ouço muito a dizer que vão votar no Luís Marques Mendes, também, honestamente. Então houve as pessoas a dizer que vão votar em quem? Além bem, em mim, maioritariamente, quando pelo menos aquelas coisas que eu encontro dizem que vão votar em mim. Deve ouvir outras escolhas. Não, ouço sim senhor, ouço outras escolhas. E há pessoas que me dizem que vão votar no Gouveia e Mel, sobretudo um eleitorado mais velho. Eu tento convencê-los que é um erro, mas enfim, ouço isso. No Marcos Mendes também, sobretudo no norte do país, também ouço alguns. E nos jovens também em Coutinho de Figueiredo, em alguns. Eu também acho, francamente, eu olho para aquela sondagem, também me parece pouco provável que o Coutinho de Figueiredo esteja com 3%. Francamente, eu gosto de dizer as coisas como elas são e o que eu penso. E não estou a fazer para o João Coutinho. Há pessoas que dizem que se o João subir é bom porque o Marcos Mendes 10 e mais fácil é para mim. Eu estou mesmo a dizer o que acho. Acho pouco provável que o João Coutinho de Figueiredo... Não deixa isso de ser uma evidência. Não deixa, mas também se o Almirante subisse também podiam-me tirar votos a mim. Portanto, a gente não pode andar sempre nesta equação. Acho estranho é que tenha 3% quando a Iniciativa Liberal tem 4%. E, portanto, não parece fazer muito sentido. Estou a dizer isto como eu penso que é. Agora, vamos ver o que é que acontece. Eu penso que irei. Estou convicto. Respeitarei isso, mas estou convicto que irei à segunda volta das eleições e será uma batalha muito difícil. Isso é. Eu sei que já coloquei esta pergunta, mas se de repente for António José Seguro que irá a uma segunda volta consigo, entendo que Luís Montenegro deve apoiá-lo a si. É uma questão que tem que colocar ao Luís Montenegro. Um candidato da direita. O Luís Montenegro vai ter que decidir se quer apoiar um socialista ou alguém que é da direita, ou de centro-direita ou de direita. Portanto, será uma questão que o Governo, o Primeiro-Ministro, terá que decidir. Mas é um cenário curioso, porque se acontecer, vai mostrar bem se é verdade ou não que PS e PSD são a mesma coisa. Em que PS e PSD, quando chega ao momento de tomar uma decisão, tomam as mesmas decisões sempre.
Porque o António José Seguro já disse várias vezes, variedíssimas vezes, aquilo em que acha, olha, até a reforma laboral, até a legislação laboral, até a legislação sobre estrangeiros e fronteiras, até a legislação sobre segurança. O António José Seguro está contra tudo aquilo que o Governo decidiu. Portanto, é curioso passar à segunda volta comigo. O Chega, que apoiou muitas das medidas que o Governo acabou por tomar na Assembleia da República e que foram aprovadas graças ao Chega, desde descidas de impostos até controle de imigração. É curioso ver o que é que Montenegro vai fazer, se vai seguir aquilo que é o seu pensamento ou se vai ser obrigado a tomar um apoio ao Partido Socialista. Nem na aprovação dessas leis, nem a Presidência da República são moedas de troca. Não é uma questão de moeda de troca, é do país e do modelo de país que vemos para o futuro. Quer dizer, queremos ou não um país com imigração controlada? Eu quero. Penso que o PSD, neste momento, também. Queremos ou não um país em que haja menos impostos, mais competitividade das empresas? Penso que sim. E o PSD também. Queremos ou não um país onde haja direitos para quem trabalha, mas haja capacidade das empresas de terem uma legislação que as faça crescer e investir? Eu penso que sim, e que o PSD também. Ora, com tudo isto, e se António José Seguro está contra isto tudo, o que é que o PSD fará numa segunda volta entre mim e o António José Seguro? Mas enfim, essa é uma questão que é o Luís Montenegro tem que responder. Pedro Santana Lopes, é a sua deixa. É a minha deixa. E o que eu gostava de começar por perguntar ao André, esclarecer que nós nos conhecemos há uns bons anos, tratamos por tu, não vamos fazer aqui de conta que não é? E eu gostava de perguntar ao André, primeira pergunta, se ele gostava mesmo de ganhar estas eleições. Ou se... Eu até ponho a hipótese nos meus pensamentos assim, ele ficava mais contente se ficasse em terceiro. Porquê? Estou a divagar. Se ficar em segundo, se todos se unirem contra ele, é muito difícil. Ele não gosta de perder também nem a feijões. Portanto, terceiro, um grande resultado, 20 e qualquer coisa por cima. Porque a questão é, veste, não é se tens capacidade para Presidente da República. Já pensaste o que é que pode acontecer politicamente se és eleito Presidente da República? E tu que sabes muito de direito, compara com o sistema francês. Eu vejo-te a seres eleito, esperar 6 meses... e poderes pedir uma maioria para governares. Não te estou a ver sossegado no Palácio de Belém. Não. Estás a ver com o estilo presidente, à espera de vetar ou não, promulgar, mensagem. Tu, Presidente da República, o sistema muda. Mas isso não há dúvida. Eu não vou ser um Presidente da República se for eleito igual aos outros. Isso não vou. Pronto. Isso não vou. Isso é uma evidência. Eu disse no debate com António José Seguro, sem nenhuma ofensa, que não vou ser uma jarra de enfeitar. E o sistema, quem for votar em mim, e eu acho que mesmo quem está a indicar que vai votar em mim, não deve haver uma única pessoa que esteja a votar ao engano. As pessoas sabem que eu serei um presidente interventivo, que eu serei um presidente com opiniões firmes e posições firmes em muitas matérias, desde matérias jurídicas, legais, de reforma da justiça, até matérias da segurança e do controle de imigração. Se me perguntares assim, mas e queres que isso aconteça ou politicamente é mais vantajoso se ficares arredado da corrida? Vou-te ser sincero, Pedro. Eu nunca entraria numa corrida para perder, porque eu não gosto de perder. 2, quando eu decidi que estes valores eram importantes estarem representados no mais alto lugar da nação, é porque eu queria mesmo fazer esta mudança. Eu hoje estive, só para poder dizer isto, eu hoje estive num encontro de jovens, em Carcavelos, e muitos perguntaram-me assim, André, mas a maior parte vê-o como Primeiro-Ministro e não como Presidente da República. E eu dei-lhes 2 exemplos de países em que os partidos irmãos do Chega venceram eleições e nem sequer conseguiram formar governo. Na Áustria, nos Países Baixos, isto aconteceu, ganharam com 27, 28 e não puderam formar governo. Alguém tem dúvidas que cá, se o Chega ganhar as eleições, como pode acontecer com 27, 28, 26, PS e PSD vão impedir o Chega de formar governo? Portanto, quando eu percebi isso, eu compreendi que a transformação do país só acontece a partir de uma eleição presidencial. Essa é a grande questão. Bom, é a grande questão e haverá outras questões que colocaremos logo depois tenham essa necessidade, mas isto é compreensível, é a publicidade que sobe muito quando vem este convidado aos estúdios, não é? Dizem, pai. Dizem, pai. Mas pronto, nós estávamos a falar, eu tinha-lhe perguntado se ele queria mesmo ser presidente, já percebi que sim, e não tinha dúvidas que sim, mas depois das perguntas que pus, eu gostava de perguntar isto. Imagina, és eleito, tomas posse em março, mais ou menos, a Constituição diz nos 6 meses seguintes o presidente, depois de eleito, não pode dissolver a Assembleia. Mas tu, com essa tua exigência e, eu não vou chamar ansiedade, mas pressão permanente, eras capaz de aguentar um governo que não te agrade nas políticas que desenvolve muito tempo, ou admites usar os teus poderes para, mais 6 meses depois, ou seja, setembro do ano que vem, poderes dissolver a Assembleia e pedir um governo que
tenha uma equipa política mais capaz de desenvolver as suas políticas. Ou seja, em que o Chega, por exemplo, não sendo liderante, possa ser o primeiro. Admite-se isso? Eu acho que... No funcionamento do nosso sistema de governo, que é muito complexo? Eu acho que nós não devemos ter eleições a cada 6 meses. Acho mesmo. Acho que é mau. Não obstante o Chega, no caso, ter beneficiado disso. É mau para o país, é mau para a economia, é mau para as empresas, é mau para o crescimento, é mau para o emprego. Nós não devemos ser fatores de instabilidade. Eu não quero ser fator de instabilidade. Quero ser fator de segurança das pessoas, de estabilidade, etc. Também não acho que devamos ter golpes de Estado constitucionais a partir do Palácio de Belém. Aliás, tu sabes bem o que isso é. Tiveste, e erradamente, na minha perspectiva, e nem é questão de tu teres pago um preço. O país pagou um preço pelo que aconteceu, um preço que hoje é evidente para toda a gente, embora na altura pudesse não ser evidente para muitos. Portanto, eu não acho que o Presidente deva ser um fator de sabotagem, de bloqueio, ou de golpear o governo através de formas subterrâneas. O Presidente deve ser solidário com o governo. Solidário e ao mesmo tempo independente. Institucionalmente. Acho que, aliás, mesmo face aos meus 2 opositores principais, eu sou o que garanto mais independência face ao governo que temos hoje em funções. Quem achas que são os teus opositores principais? O Marcos Mendes e o Gouveia Melo. Isto face às sondagens. Acho que o caso do Marcos Mendes é evidente que é um pivô de Luís Montenegro, na minha perspectiva. E, portanto, ele fala muito em independência, mas é quem mais está ligado ao governo. E, portanto, um presidente que tem que fiscalizar o governo será difícil para Marcos Mendes, visto que ele é o maior, talvez, intermediário de interesse do governo. Portanto, vejo difícil como é que venha a ser o fiscalizador do governo. A Gouveia Melo, francamente, trabalhou com todos os governos, quer com um, quer com o outro, diz que votou já nos dois, no PS e no PSD, e acho que tem pouca independência do ponto de vista político e do ponto de vista do pensamento político. Tenderá a ser um presidente simbólico, tenderá a ser um corta-fitas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, eu aqui não vou discordar... Só para dizer isto, Pedro, e eu acho que serei o único destes 3 que não é um corta-fitas, portanto, respondendo à tua pergunta diretamente, sim, eu serei muito mais interventivo que Marcos Mendes ou Gouveia Melo, isso é uma evidência. Sim. Serei muito mais escrutinador e serei muito mais, digamos assim, não vou dizer impositivo, mas as pessoas que sabem, e quem for votar em mim também sabe, que vai haver áreas, desde o combate à corrupção, à questão da segurança, da imigração, que eu vou, ora, deixar um sinal claro de apoio, ora um sinal claro de veto e de não aprovação em áreas que considero fundamentais. Portanto, eu não quero ser o Presidente que governa, mas também não vou ser o Presidente que vai ficar a olhar. E neste sentido eu acho que o país pode contar com isso. Eu até acho que o país quer isso. Eu acho que já passaram muitos anos em que tivemos presidentes absolutamente simbólicos, de fachada, absolutamente jarras, e não é isso que eu acho que a população quer hoje. É isso que eu procurarei ser. Pode chegar à dissolução do Parlamento. Pode chegar um dia à dissolução do Parlamento. Se houver um caso de corrupção grave no governo, eu não vou ficar a olhar para o lado. Já dei provas disso. Na Madeira, quando foi preciso derrubar o governo de Miguel Albuquerque, lá estava. Mesmo pagando um preço eleitoral por isso. Se houver corrupção, lutarei contra ela. Se sentir que o governo se alinhava com interesses estrangeiros indevidos, atuaria. Traição. O que quer dizer é, ou centrar-se, se em vez de nos aliarmos com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha, nos aliássemos com a Venezuela, com o Irão, eu tomaria uma decisão sobre isso. Agora, não quer ser um presidente que está sempre a causar instabilidade. Isso acho que as pessoas não querem isso. Essa tua resposta é muito importante, mas levanta 2 questões-chave. Primeiro, has de compreender que eu não vou estar a interromper-te cada vez que diz uma coisa que eu não esteja totalmente de acordo. Pronto, tu estás aqui, és convidado, não vou estar nisso, e se o Pedro Marinho é que pode fazer isso, se quiser. Mas a resposta que tu deste de dizer não, em princípio não, a não ser que algo de grave aconteça, acho que é muito importante na definição do que é que cada presidente faz. Eu, com toda a franqueza, acho que os outros nem equacionam estas questões, porque são, de facto, um modelo de presidente não interventivo, como dizes. Pronto. E eu assumo isso, eu não estou a tentar esconder isso. Eu acho que há mesmo uma evidência a 3 ou a 4 nestas eleições. Acho que os outros candidatos serão candidatos de poder residual. Mas as razões que tu deste, se houvesse um governo liderado pelo Chega, tu também não eras independente? Ou seja, tinhas que te demitir de presidente pelo teu raciocínio. Percebo. Estás a ver? Marcos Mendes é... Imagine-se que venha a acontecer um governo liderado pelo Chega. Se houver um caso de corrupção num governo do Chega, eu dissolverei o que tiver que dissolver, mesmo que seja um governo do Chega. Ninguém tenha dúvidas disso. Como penso que afastei quem tinha que afastar, mesmo quando me doía, e quando doía ao Chega e quando custava. Ser independente é mostrar que se consegue, sobretudo, responder ao interesse das pessoas e não a interesses de jogo partidário. Quando eu estava a referir-me ao Marcos Mendes é porque eu acho que ele é, de facto... A questão é que, ou seja, o Luís Marcos Mendes não é sequer o candidato do PSD, é o candidato do montenegrismo. É o candidato deste atual Primeiro-Ministro, que tudo fez para que fosse ele e não outro, e bloquear o espaço completamente a outro. Não vou agora dizer apenas o teu caso, mas acho que o teu caso é um deles. Acho que houve com outros.
E acho que houve um acordo feito entre Montenegro e Marcos Mendes para ser ele o candidato, em troca de comentários favoráveis na televisão. Isto é grave, o que eu estou a dizer, mas é o que eu acho, é o que eu penso, e portanto terá que se... Eu já lhe disse-lhe na cara dele, portanto não estou a dizer nada que não lhe tenha dito ao Marcos Mendes. Acho que ele é de todos o que será menos independente. Acho que vai levar o governo ao colo, vai proteger o governo até ao último caso. Eu dei um exemplo, Pedro, que as pessoas podem confirmar. O caso dos incêndios, em que quando houve incêndios com um outro governo, Luís Marcos Mendes disse que isto era grave, tinham que ser apuradas as responsabilidades. E ele aí tinha razão. Eu ouvi-te a dizer isso. Quando chegou ao governo de Luís Montenegro, que não estava lá no combate aos incêndios, desapareceu quando não tinha que desaparecer, mas sobretudo lidou mal, na minha perspectiva, com o processo, e Luís Marcos Mendes disse, este não é um momento de críticas. Então vamos ter um presidente que não é capaz de criticar o governo? Isso é um mau princípio. E eu isso de Marcos Mendes já sei. De outros candidatos não sei se farão ou não. Acho que Marcos Mendes não tem essa independência. A tua resposta levanta uma questão que eu há muito tempo gostava de colocar assim num estúdio como este, que é, quando tu dizes, se aparecer um caso de corrupção, mas é que o teu pensamento, André Ventura, doutor em Direito, não achas que muitas vezes julgas com uma ligeireza excessiva se alguém é culpado de corrupção ou não? Ou seja, não achas que é mais... Por exemplo, o Marcos Mendes tinha a posição, quem é arguido tem que se demitir. Eu também nunca concordei. Não concordo com isso. Uma coisa é acusado, já foste. Já fui arguido. Eu fui uma vez, já não sei porquê, mas fui uma coisa há pouco tempo. Mas achas que te fica bem como professor de Direito? Não achas que devias ir por outro caminho? Aliás, o Marcos Mendes disse, o senhor não é xerife, não foi xerife, falou em xerife, mas tu de facto não podes mandar prender ninguém. Não. Se fosse eleito Primeiro-Ministro ou Presidente. Posso garantir que temos leis que efetivamente garantem que os corruptos são presos. Isso é outra coisa. Posso tentar provocar e orientar o sistema nesse sentido. Para responder de forma clara nos dois cenários. Sim. O primeiro, eu ainda tenho momentos agora, penso que isso ainda está a correr, houve quer associações de ciganos, quer de minorias que cometeram processos, eu sou arguido nelas. E por causa do bairro, aquele bairro da Margem Sul. Jamaica, isso já aconteceu, e aí não cheguei a ser arguido, mas fui condenado civilmente por ter dito que eram bandidos. Também tenho várias associações de ciganos que cometeram processos, sou arguido Estamos a falar de outros casos graves. De outras coisas, não é? Sim. O que eu acho é que nós temos que ter algum critério aqui, e eu percebo quando tu dizes assim, mas se alguém for suspeito de desviar dinheiro público, mas só suspeito, temos que esperar que seja condenado com trânsito em julgado da decisão? Vamos ser francos, nunca mais ninguém sai de cargo nenhum. Porque nós estamos a ver até no caso do Sócrates. Não, esse é o problema da justiça. Exato. E nunca mais vamos ter. Mas quando tu dizes é tudo corrupto, o que eu acho, estás a ver? A minha regra não achas que é errado? Mas eu não digo isso. O caso do Miguel Albuquerque, se calhar ele vai-me processar também. Eu olho para o que se passa, as suspeitas que há, que são as públicas, não é? Ninguém me disse nada, são as que são públicas. Suspeita de desvio de dinheiro público no exercício de cargos públicos. Suspeita de enriquecimento próprio no exercício de funções. Como é que um Presidente pode olhar para isto? Tem duas hipóteses. Diz, bom, mas eu tenho que esperar que a Justiça faça o seu caminho e isto chega a seu termo, daqui a 10 anos ou 15. Entretanto, o mal está feito, como se costuma dizer. Nós temos que ter aqui alguma ética de exigência. E eu acho que o Miguel Albuquerque já não devia estar no cargo em que está, na minha perspectiva. Ele não foi condenado ainda. Há suspeitas graves sobre ele. E isso não pode ser ignorado. E não há uma presunção de inocência que deve ser dada. Pedro, com certeza que há. Mas, repare, no caso do José Sócrates, então ainda estaríamos à espera. Ele podia ser Primeiro-Ministro ainda. E eu acho que todos concordamos que o José Sócrates não tem idoneidade nem ética para ser Primeiro-Ministro. Mas já foi acusado há anos, mas demorou anos. Anos, quer dizer... Mas aí também é uma responsabilidade que se candidata a Presidente da República. Com certeza, Pedro, mas deixa-me só dizer situação da justiça. Eu acho que os políticos têm... Eu sempre defendi isto. Os políticos têm... adicional. Exato. Têm os mesmos direitos de todos os outros. Portanto, a presunção de inocência também. Mas têm mais obrigações do que os outros. Uma das coisas que eu critiquei Luís Montenegro, neste caso que depois levou às legislativas, não era os factos em si, apesar de alguns serem graves, era o facto de ele não ser capaz de responder a isto e não ter feito o que eu procurei fazer sempre, que houve coisas do Chego, que era sentar-se aqui e responder. Melhor ou pior, mas responder. Quais são as perguntas? Eu estou aqui para responder a elas. Quando um político é suspeito de coisas graves... Mas ele fez isso, não? Foi órgãos... Lembro uma com o Bernardo Ferrão. Ele fez uma entrevista sobre um caso que era grave, que é grave e continua a ser grave, e depois escondeu-se nas funções do governo. E vai ao Parlamento. Aliás, olha, enfrenta-te a ti. Aliás, ele só, repara tu, deves-te lembrar disto, ele só aceitou responder às questões quando foi chamado obrigatoriamente ao Parlamento. Nós tivemos que pôr uma moção de censura para que o Primeiro-Ministro respondesse a questões graves. Sim. E, portanto, quando nós dizemos assim, mas não é o xerife da República, não, mas vou ser exigente com os governos. Onde houver suspeitas de corrupção, eu vou atuar. Eu sei que há presunção de inocência, mas eu diria a um Primeiro-Ministro suspeito, não estou a dizer que é este, estou a dizer um caso que eu viesse a ter que lidar. Um Primeiro-Ministro suspeito de enriquecer devidamente, como o caso do José Sócrates, por exemplo, estivesse em funções, eu francamente, correndo o risco disto poder
ser mal percebido. Eu diria, Sr. Primeiro-Ministro, tem que me explicar como é que isto está a acontecer e porque é que estas suspeitas existem. Se isto não for possível, eu vou demiti-lo da função de chefe de governo. Não tenho dúvida que farias isso. Não, é que faria mesmo. Isso não estou a dizer se acho bem ou mal. Acho bem em parte, noutra tenho dúvidas. Mas quando estou-se dizer, por exemplo, em relação a outro caso, Isaltino Moraes, que já esteve preso, cumpriu, não sei o quê, e tu e o teu partido, outros dirigentes, dizem: pá, se nós ganharmos as eleições, gente como esta vai tudo preso. O que eu disse desde o início foi, eu não acho que o Isaltino Moraes devesse ser Presidente de Câmara neste momento. Pronto, isso é outra questão. Portanto, não devia estar em funções, porque eu defendo que é condenado por crime. Mas ele não foi condenado por corrupção. O Isaltino depois não teve corrupção, mas por uma razão, porque o processo prescreveu em relação à corrupção. Isso não sei. Penso que foi esse o caso. Ele foi por fraude fiscal. Fraude fiscal e crimes económicos. Quem seja condenado por corrupção, eu também defendo, não deve poder voltar a exercer cargos políticos. Ora, Pedro, repara nisto. Porquê é que até hoje não fomos capazes de fazer isso? E depois dizem assim, o André Ventura é radical, é populista. Como é que o Parlamento não conseguiu dizer o óbvio? Quem é condenado por corrupção não se deve recandidatar a um cargo público. Isso eu estou de acordo. Ora, corrupção ou crime equivalente? Ou crime conexo. Aquilo que a lei chama crime conexo. Sim. Ora, vamos lá chegar a esta conclusão. Se a lei não o faz e se o Parlamento o vai sempre bloquear, na minha perspectiva, então temos que ter um Presidente da República que dê o murro na mesa e que diga, meu senhor, você não pode continuar. Mas também em relação à celeridade da justiça. Com certeza, mas repara, eu tenho um princípio básico. Tu admites ir ao Conselho Superior ou achas que é ofensivo para a justiça? Não acho que seja ofensivo, mas há uma coisa que quero dizer. E eu disse isto, atenção. Que é chefe de Estado, se fores eleito. Sim, com certeza. Eu acho que um Presidente da República tem que ter muito cuidado. Por isso é que quando eu ouço, quer o Marcos Mendes, quer o Gouveia e Melo, atacarem a independência judicial da forma que fazem, ou os tribunais da forma que fazem, eu acho que isto sim é um verdadeiro perigo para a democracia. Porquê? Porque nós temos que perceber isto. O político, quando se candidata, ele candidata-se a um cargo de poder, mas é um poder dado pelas pessoas, um poder que é dado pela vontade popular. A justiça tem que ter a independência e a capacidade de investigar, mesmo que seja mesmo a nós políticos, que não estamos acima da lei. Nós temos que dar o sinal à justiça que, se eles nos investigarem, o que é incómodo, se eles nos puserem em causa em determinados momentos, nós temos que responder como todos os outros cidadãos. Quando um candidato a Presidente da República começa a dizer, entre aspas, que vai pôr os juízes na ordem, que vai pôr, como o manifesto dos 50, na minha perspectiva é um ataque à justiça, basta ver quem lá está, Ferro Rodrigues, entre outros. Sim. E vejo Marcos Mendes dizer que concorda com isto, eu fico preocupado com o caminho que a justiça pode seguir se um destes dois ganhar. Eu, da minha parte, procurarei que as reformas de justiça sejam no sentido da justiça ser célere e rápida. Mas há uma coisa que nunca vou fazer. Dizer mal. Não é dizer mal. É pôr em causa a independência da justiça, procurando condicional. Eu, discordando em muitas coisas da justiça, nunca, acho eu, por regra, não critica a justiça em público. Acho que temos que respeitar. Choca-me as demoras. Olha o que aconteceu no processo influencer. É um bom exemplo. Nós tivemos processos. Isso é um caso extraordinário. No PSD, no Chega, tu lembras-te disso também, no PS, em todos os partidos. Sim. Porque ninguém pode dizer que no seu partido não haverá problemas. Acho que ninguém. E quem disser está a enganar as pessoas. O que é que eu critiquei na Operação Influencer? Foi que mal se soube que era António Costa o visado, o Parlamento mobilizou-se como nunca se tinha mobilizado para chamar o Procurador ao Parlamento, para exigir respostas do Ministério Público, mas uma série de outros coitados antes, também de políticos e também autarcas, que foram envolvidos, aí, nunca houve nenhuma questão à justiça. Não é por causa de António Costa, mas aí é um ponto em que estamos inteiramente de acordo. A esquerda tem um peso, a direita tem outro peso no funcionamento das instituições. A de maneira de tratar com as pessoas. Pedro, isto é condicionar a justiça. Isto é tentar condicionar a justiça. Não tens dúvida nenhuma do que se passou com António Costa, que aliás foi nosso companheiro de caminhada aqui no início do NAU, de sair do que saiu. E oxalá, eu acredito que ele não tem culpa nenhuma em nada. Mas se passado meses estar no Conselho Europeu, que era impossível. Ou com o Pedro Passos Coelho, ou comigo, ou com o André Ventura, ou com o Paulo Portas. Impossível. É impossível. Estavam a levar tareia meses. Aqui houve como que uma operação internacional e nacional de passar por cima da questão e o António Costa ir lá. Ainda ontem lê a entrevista dele. O Pedro e o André dizem que a Justiça participou nessa operação internacional. Não, é o contrário. Os políticos é que quando a Justiça teve que intervir, levaram a cabo uma operação de proteção que nunca tinham levado a ninguém. Deixa-me falar-te outro exemplo da questão das escutas que esta semana se lançou. Por acaso o Correio da Manhã teve à margem disso e até teve pessoas que conseguiram explicar o que estava em causa. Mas vê, para quem visse esta notícia, assim, 6 escutas que não foram para o Supremo e que deviam ter ido de António Costa. Quem visse isto de manhã, via, houve uma perseguição ao homem. O homem está a ser perseguido injustamente. Então, escutas ilegais ou um Primeiro-Ministro, isto é gravíssimo. Depois viemos a saber que 6 destas 7 escutas eram tentativas de chamada, nem sequer foram chamadas, e a outra foi incidental. Se isto fosse com o André Ventura, com o Pedro Santana Lopes, com o Pedro Passos Coelho, nem sequer era título de notícia, muito menos manchete.
como é com o António Costa. Há sempre esta, e com o PS em geral, há esta tentativa de proteção. Eu não me vou cansar de dizer isto. O PS montou um polvo nas instituições em Portugal. Aconteceu com o Paulo Pedroso, aconteceu com o Ferro Rodrigues, lamento dizer isto, podem me processar outra vez. Mas aconteceu, eles estão lá. E quem conhece o meio sabe que eles estão lá. E vão tentar até ao fim proteger-se. Qual é a minha função como Presidente? Não é... olha, é como a imprensa. Eu discordo muito da imprensa, tu sabes, que eu discordo de muita da imprensa que se faz em Portugal. Eu discordo de muitos jornalistas e acho que temos mau jornalismo em muitos órgãos de informação. Eu nunca na minha vida, poria em causa a liberdade da imprensa. Nunca. Mesmo que não goste, mesmo que me critiquem, mesmo que... Porquê? Porque eu também sei defender, também sei vir para me defender. E acho que é assim a democracia. Com a justiça é o mesmo. Eu posso não concordar e não concordo com muita coisa que a justiça faz. Acho que quando um presidente começa a meter-se no meio da justiça e a tentar condicioná-la, é o início de uma ditadura. E eu ouço, volto a dizer, com preocupação, os meus dois adversários apoiarem o Manifesto dos 50, que é claramente a organização de pessoas para condicionar a justiça. Mas eu também digo uma coisa, eu concordando ainda há bocadinho contigo, da direita, da esquerda, etc., eu, por exemplo, não sou capaz, e aqui interrompo, que é uma questão de princípio, de falar do Ferro Rodrigues, ou seja, quem for, como tu falas. É verdade. Estás a ver? Não sou capaz. Porque, mas aí estamos em desacordo, Pedro. Pronto, como eles não foram um assunto sério, é matéria pessoal, como não foram condenados, nem, pouco mais ou menos, nem acusados, eu não sou capaz. Tu aí tens uma posição política diferente. Mas a minha razão sobre já agora, no caso do Paulo Pedroso e do Ferro Rodrigues, é esta. É que eu, como acho que muito, e muitos jornalistas, procurei ler o processo e o que lá estava. Eu também. Conheço o Ricardo Sá Fernandes. Exato. E acho que fica evidente a qualquer pessoa. Quer dizer, o Lula também foi descondenado, não é por isso que eu acho que ele não é um bandido, acho que é. Porque eu li e eu ouvi isto, não é umas coisas, eu acho. Eu li e ouvi. Eu vi o que aconteceu no processo de Casa Pia. Eu li, eu ouvi a tentativa que houve de condicionar a justiça, aos encontros com os procuradores, a tentativa de manipular um sistema que estava a começar a levantar-se, os polícias que tiveram que pagar um preço por isso, nomeadamente na judiciária. Mas o processo também tem gafos, sabes? Quando muda um fim de semana, uma data para o Carlos Cruz e tudo isso. Mas já que falaste no Lula e o Bolsonaro, o que é que achas? Exatamente o mesmo. É que no Brasil cada presidente que sai, de facto... Com certeza. Olha, eu tive até uma live com o Bolsonaro, que foi feita no meu Instagram. O Bolsonaro tem uma coisa que eu gosto. Nunca foi, e acho que até o Ministério Público do Brasil confirmou isso agora há pouco tempo, nunca foi condenado, nem ele nem o governo dele, por roubarem um cêntimo ao erário público. Apesar de terem querido acusado daquelas joias e tal. Não. Mas isso acho que ficou claro que nunca roubou. O Bolsonaro, eu acho que a justiça do Brasil, francamente, não me cabe a mim estar a pronunciar-me sobre a justiça de outros países. Eu preocupo-me com a do nosso país e é isso que me preocupa. Acho que a justiça do Brasil funciona mal, funciona de acordo com lobbies e o que aconteceu com o Lula é a prova disso. Eu não sei se o Bolsonaro planeou um golpe de Estado ou não, francamente parece-me uma coisa um pouco tonta. Alguém que teve o poder todo na mão, só depois é que planeia um golpe militar. E está preso por isso, está a pagar um preço. Há uma coisa que eu acho bem e que eu condenaria ao Bolsonaro se isso tivesse acontecido. Se ele tivesse pensado fugir, se isso lhe passou pela cabeça, eu acho um erro. Nós às vezes temos que pagar um preço pelas nossas... da pulseira. Sim, se tentou fugir é um erro. E eu não tenho problema de dizer isso mesmo de pessoas de quem eu tenho mais consideração. Eu acho que nós, quando temos convicções e valores, pagamos um preço em democracia. Tu sabes isso? Eu também sei isso. Acho que não é fugindo que se resolve as coisas, é enfrentando, é dando a cara, mesmo nos piores momentos. É sempre assim que eu procuro fazer. Portanto, acho que se isso acontecesse, era errado. Porém, eu acho que o grande cancro do Brasil é a corrupção e eu espero que os brasileiros percebam isso. Mas isso é uma questão que, enfim, a mim diz-me um pouco. Cá em Portugal é que me preocupa a epidemia de corrupção que temos. Isso sim preocupa-me. Mas já agora, há bocado, Pedro, fiquei de dizer uma coisa. Às vezes acusam-me de, nesta candidatura presidencial, estar a querer fazer uma espécie de tomada de poder através da via presidencial. Há pouco nós estávamos aqui a falar, quando foi o intervalo, da tal frase do Sá Carneiro, uma maioria, um presidente... Governo, presidente, governo. Sim. Eu vou dizer isto mesmo sabendo que isto pode ser mal interpretado. É mesmo isso que eu acho que tem que acontecer. Eu acho que tem que haver um presidente, uma maioria e um governo para conseguirmos mudar o país. Um sistema como o nosso só funciona bem assim. Só funciona bem se houver uma espécie de sintonia, garantindo a independência de todos os poderes, nessas circunstâncias. Esse era o grande slogan em 80 e por aí fora. Uma maioria, um governo, um presidente. E era isto que o Sá Carneiro dizia. Ora, quando eu nasci, o Sá Carneiro já tinha morrido, eu não tive o privilégio, que acho que era um enorme Não posso deixar de dizer que a Conceição Monteiro não gosta de ouvir falar de Sá Carneiro. Ainda há bocado estive com ela. Acredito. E há muita gente que ainda agora quando fui a Viseu, estive junto à estátua de Sá Carneiro, pessoas que acham que, pelas posições que eu tenho... que é abusivo. Não gosto. Pedro, eu acho mesmo isto. E tu se calhar também... Tivemos os dois no PPD-PSD, eu também saí, tu saíste. Eu acho que o Sá Carneiro hoje, francamente, diria muitas das coisas que eu digo. Acho. Mas é só um exercício Não sei, nem nunca fiz isso. Pronto, eu acho que sim, porque ele tinha acho que a frase era dele, saber romper e sair a tempo. Saber estar e romper a tempo. Ora, é aquilo que eu tentei fazer na vida e que tento fazer nesta candidatura. Eu fui do PSD, como tu disseste, aliás, apoiei-te nas
candidatura 2017. Das diretas, já e não me esquece, estavas lá na sala na noite em que eu perdi. Demos um abraço quando tu saíste. E eu estava lá no dia em que o Rio ganhou. Te venceu. Mal, e também se viu o que é que deu depois e o que é que deu ao PSD. Mas saber sair a tempo, saber afirmar valor, era o que o Sá Carneiro faria. E é isso que eu gosto de fazer na vida. Não estou a propósito, um governo, a maioria, um presidente. E um presidente. Atenção, eu não estou aqui para o Sá Carneiro teria uma qualidade que eu nunca terei. O que eu estou a dizer é neste modelo de pensamento que eu me inspiro. É isso que eu estou a dizer, não me estou a comparar ao Sá Carneiro. Um governo, uma maioria, um presidente. Tudo chega. Não, tudo a querer a mudança e tudo a querer uma reforma, garantindo a independência de todos os poderes. Por isso nunca me vão ouvir dizer que vou pôr em causa o funcionamento da justiça ou da imprensa. Posso criticar a imprensa, o que acho que se deve também, mas acho que nunca te vou dizer o que é que tu tens que me perguntar ou o que é que aqui me devem perguntar. Não, perguntam o que entender e eu também respondo o que entender. Acho que aliás era o Cunhal que dizia isso. Pode-me perguntar o que entender e eu responderei o que entender. Acho que era ele que dizia isso. Realmente é isso que acontece. Bom, agora é que eu fiz uma coisa em direto que foi citar o Álvaro Cunhal. Isto nunca mais me vai sair. Isto nunca mais. Mas às vezes é preciso saber o que dizem os nossos inimigos também para poder combatê-los. Mas há uma coisa que eu há muito tempo estava para perguntar, esqueci-me de pedir para. Não esqueci, não tive tempo de pedir para porem uma imagem dele. O que é que pensas do presidente do El Salvador? Hoje em dia muito famoso, Bukele, que tem as tais prisões para sempre dos criminosos, que hoje em dia é visto como um modelo, quase um ídolo. Eu gosto dele. Não, algumas coisas. São levados depois os imigrantes ilegais. Sim. São prisões. Eu convido as pessoas a irem à net ver. Presidente de São Salvador, prisões do sistema de justiça. Mas o Pedro acha que esse tipo de prisões são um modelo, devem funcionar como um modelo para o resto do mundo? Não. Agora, São Salvador era o país com o maior índice de criminalidade, era o paraíso. E hoje em dia ele disse uma coisa... Está abaixo da Suíça. Está um país mais seguro que a Suíça hoje. Eu vejo muitos vídeos dele. O tipo, por exemplo, ele tem coisas assim um pouco estranhas. Ele tem a idade do André, mais novo um bocadinho. E ele diz assim: olha, meninos, na escola tudo cortou o cabelo. Eu tenho barba e o cabelo um bocadinho comprido, mas eu já tenho 40 e não sei. Olha, está ali ele. Agora, disciplina desde a escola, porque o mundo está nesta bandalheira, e ele disse isto na ONU, é por não haver disciplina desde a escola. Portanto, é um tipo de grande defensor da ordem, mas o que ele faz aos tipos dos gangues, como ele chama, já deves ter visto, é impressionante. Todos ali... Não, eu não defendo nada disso em nenhum sistema prisional. Quer dizer, os seres humanos todos ao El Salvador funcionou, de facto. Não funcionou. Eles têm, neste momento, é o país mais seguro da América Latina. Claro. Vamos lá ver. Eu sigo também... Mas gostava de saber a opinião do André sobre ele. Não estive com ele num evento por pouco, porque eu ia estar nesse evento, ele também ia. Ele acabou. Mas o tipo é um ídolo, hoje em dia lá. É um país muito pequeno, não se pode comparar ao nosso, é um país muito pequeno, mas, como dizia o Pedro, tem uma questão aqui importante. Era o país, se não me engano, dos países mais perigosos no mundo em paz, ou seja, tirando países que estão em guerra, como estava o Iraque, o Afeganistão, coisas assim. Era um índice de homicídios brutal. Penso que era o país com o maior índice de homicídios por cada 100 mil habitantes. Hoje é mais seguro que a Suíça, segundo os dados oficiais. Atenção. E depois é preciso, nós estávamos a lidar aqui com uma verdadeira epidemia de gangsterismo. Homicídios, ajustes de contas, famílias que perderam vários membros por causa das questões relacionadas com a droga, com os gangues, etc. Ele teve que pôr ordem no país. Nós, se lá vivêssemos, aplaudiríamos isto e diríamos que era isso que tinha que ser feito. Agora vemos os gangues na ordem, a cumprir regras, a desejarem não ir para a prisão, em vez do que havia de antes, que era mandavam na prisão. Agora ninguém quer ir para a prisão em El Salvador. O número de homicídios, penso que houve o ano passado ou o mês passado, 0 homicídios. Já vi que também segues. Eu sigo. Aquilo que se está a passar lá é impressionante. É impressionante. Eu acho que tinhas uma pergunta para pôr a propósito de imigração, que é um caso também temos de falar. Vamos para o intervalo. Mas que eu acho, de facto, que hoje as pessoas em Portugal, sobretudo estes crimes agora ligados à droga, etc., que acham que isto é uma bandalheira e fazem o que querem, sim. É preciso um bocadinho desta ordem para pôr ordem aqui no país também. Um bocadinho, bastava um bocadinho. Mas a questão é que este Presidente transformou também as prisões de El Salvador num negócio, sobretudo. Negócio não sei. Agora, em frente de cada cela, há um guarda todo armado. Os Estados Unidos pagam 24 horas por dia. Alguns dos deputados dos Estados Unidos vão para lá. Pois, esse é um problema entre El Salvador e os Estados Unidos. A mim o que me interessaria se vivesse lá é que a minha família pode andar na rua em segurança sem medo de levar um tiro na cabeça. Mas nós não podemos comparar a segurança em Portugal. Há insegurança que se vivia. Portugal não está nesse ponto. Mas hoje começamos a ver coisas assustadoras em Portugal que não víamos há uns anos, não é? Eu partilhei no outro dia o vídeo do indivíduo que foi assassinado numa orivesaria, sufocado, um idoso que foi sufocado até à morte, e vi o corpo a sair, vi a família a chorar, e eu às vezes pergunto assim, quem faz justiça a estas pessoas?
Quem fará justiça? Ou seja, que isto nunca devia ter acontecido. Eles não deviam cá estar quando são de fora. Se cá estivessem, deviam estar presos, porque já tinham um longo historial de crimes. O que acontece em Portugal é que as pessoas sentem que não acontece nada. E eu quero ser esse presidente da ordem um bocadinho. Há notícias do nosso presidente? Ainda não. Eu penso que estará provavelmente ainda na sala de operações. Vamos agora fazer mais um intervalo nesta edição. Aventura, candidato a estas eleições presidenciais, apoiado pelo seu partido, o partido que preside, o Chega. Sou eu que vou pegar neste reinício da entrevista. Deve ter visto, André, as imagens deste fim de semana de longas filas com milhares de cidadãos israelitas à porta da embaixada portuguesa em Tel Aviv, a tentarem aproveitar aqui uma janela de oportunidade, dado que esse regime especial que permite a legalização como cidadãos portugueses dos herdeiros dos sefarditas, no fundo, e portanto, eu penso que temos essa imagem, vamos vê-la, mas são longas filas com centenas e centenas de pessoas, sim, à porta da embaixada portuguesa em Tel Aviv. Não assustem. Estas imagens não chocam, André? A mim chocam-me, porque é assim, eu já vi no outro dia, vi no centro da Babilónia filas também enormes de pessoas que não tinham documentos. Agora uma resposta. Não, mas porque é que eu acho que isto choca? Agora de pessoas que estão na embaixada, querem o passaporte português, ou querem renovar o passaporte português, ou querem explicar que é uma questão histórica. O passaporte não estou a dizer que todas. Pedro, há uma questão que é histórica, que o regime agora teve uma alteração. Também dizer que eu acho que era importante o Parlamento, quando fez esta alteração de restringir a nacionalidade, por esta lógica. A nacionalidade portuguesa tem que ser uma coisa preciosa. Não pode ser uma coisa à venda no mercado. Muito não bem. pode andar à venda no mercado, na Índia, no Paquistão. E acho que desta forma ela está a ser tratada como algo precioso. Acho que fizemos uma coisa que o PS desbaratou com a lei da nacionalidade em 2017, que foi dar a nacionalidade a praticamente toda a gente que a quisesse. Havia pessoas a obter a nacionalidade sem nunca pôr os pés em Portugal, sem nunca não sabiam dizer bom dia nem boa tarde. Muitos destes israelitas, como eu acho que quem é nacional português deve ter uma ligação ao país. Nós não devemos dar a nacionalidade por razões, mesmo quando tem fundamento histórico, na minha perspectiva, devemos restringir essa nacionalidade para uma ligação à comunidade. Quer dizer, quem é nacional português tem que ter uma ligação a este país. Ser português não é uma coisa qualquer. E nós que somos portugueses sabemos e sentimos essa ligação. Quando eu vejo isto, porque isto não acontece só em Israel acontece por esta questão específica, mas na Índia também acontece. E no Paquistão também acontece. E no Nepal também acontece. E provavelmente até em países africanos acontece. Os outros, eu percebo que querem nacionalidade portuguesa. Da nossa parte, cabe-nos dizer que quem quer ser português tem que cumprir determinados requisitos. Muitos países... Isso é igual para israelitas ou pessoas de outras nacionalidades? Vamos lá ver, com todo o respeito, e eu tenho uma enorme admiração pelo povo israelita, estivemos ao lado e continuamos a estar ao lado deles naquilo que é os ataques terroristas que têm. Já estive em Israel, até em peregrinação. Sabe que é normal encontrar pessoas com passaporte português? Sei, mas não acho bem que o passaporte português seja bem Pedro, nos reféns havia vários casos. Com certeza, nos reféns muitos que tinham dupla nacionalidade e eram luso-descendentes. Eu tenho uma admiração enorme pelos israelitas, porém, quando nós temos e pelos judeus, porque acho que são vítimas muitas vezes desta nova islamização da Europa que nós devemos evitar, na minha perspectiva, mas acho que quando fazemos uma lei a restringir a nacionalidade, era complicado estar a criar pequenas exceções, porque senão os PALOP, os países de língua portuguesa, também diziam, bom, então nós também merecemos, porque temos aqui uma ligação. Só para fazer este esclarecimento, por exemplo, o Presidente de Angola, eu julgo que não vou voltar à questão de Angola e do Presidente, que já toda a gente sabe o que é que eu penso, mas o Presidente de Angola criticou a nossa lei da nacionalidade. Em Angola, para se obter a nacionalidade, também é preciso 10 anos, como nós agora colocámos para ser nacional português. Ou seja, eu acho que ser nacional português tem que se passar por um processo, por requisitos, e tem que haver uma ligação ao país mínima. E era assim. Não é? E era assim, até que o PS mudou assim. E passou basicamente a vender a nacionalidade. Eu acho isto errado. Eu percebo que haja outros modelos. Nós não podemos aumentar a população de forma artificial, a todo o custo. Portanto, eu lamento por estas pessoas, seja em Israel, no Paquistão, no Irão, no Afeganistão, que querem ser portugueses, muitos deles para fugir às zonas de conflito. Eu compreendo isso. Mas, Pedro, isto é como a questão da saúde. Uma coisa é ser solidário, outra é compreender que nós não podemos estar aqui a ser os bombeiros do mundo inteiro, porque não temos recursos para isso e não temos capacidade para isso. Nós temos que nos preocupar primeiro em ter saúde, habitação, segurança para os nossos. Por isso nós não podemos dar a nacionalidade nem a residência a toda a gente que quiser. Tem que cumprir regras, tem que passar por um processo e no final, se cumprirem esse processo, terão a nacionalidade. Pedro. Posso? Muito bem. A propósito de algumas destas questões internacionais,
imigrantes, falando da Venezuela, tu tens as posições que tens, é diferente. Nós temos entre 400, 600 mil, estão lá há muitos anos, legais, na generalidade. São parte do tecido económico, são eles que têm, são muitos dos empresários que estão hoje na Venezuela são portugueses ou lusodescendentes. Mas pronto, se estivesse no lugar do Trump, estaria a ter estas posições. E eu, a propósito de Trump, enfim, um dia, se calhar virás falar com o Germano, não sei, são matérias para essa conversa. Não, mas dizer o principal, a propósito de justiça e política e a tua posição, achas que os ficheiros Epstein devem ser todos divulgados ou não? Então, se estivesses lá Procurador-Geral, o que é que defendias? Então vamos por partes. Primeiro, a questão do Trump e da Venezuela. Uma coisa que para mim é clara, se eu fosse presidente de um país, ou se vier a ser, que está a ser invadido por tráfico de droga oriundo de um determinado país, eu procuraria usar todos os meios à disposição de Portugal para neutralizar isso na origem. Porque muita da droga que está a entrar nos Estados Unidos vem da Venezuela e vem de cartéis de droga protegidos pelo presidente da Venezuela. Agora vou dizer uma coisa que é quase... Se Portugal tivesse uma epidemia de droga como os Estados Unidos estão, e nós estamos a ter vários problemas com droga em várias cidades do país, eu procuraria. Outra questão é que Portugal tivesse a capacidade de o fazer. E nós não podemos ser irresponsáveis. Não levas a mal que eu diga... Não. Aqui há uma similitude entre o Trump e tu. Bom. O Trump executa, eu não estou a dizer que discordo, quer dizer, daquela maneira, assim, as lanchas que vêm com a droga, claro. ele manda atacar para ele, é guerra. E é o que eu acho. Na realidade, o que ele pretende nesta altura é depor o presidente Nicolás Maduro. Mas antes disso está a limpar o tráfico por mar e vai limpar por terra. Os Estados Unidos sabem, e Portugal também, infelizmente, na Costa Sul, aliás, a nossa Polícia Judiciária e a Polícia Marítima, sabem bem do que é que eu estou a falar. As operações que têm sido montadas nos últimos meses e anos de combate à droga no sul de Portugal e no sul de Espanha são coisas absolutamente assustadoras que mostram como o crime nos está a tentar tomar de assalto. O que eu estou a dizer é discordâncias ou não do presidente Trump à parte. Não íamos atacar Marrocos agora por causa disso. Eu acho que nós temos que nos dar ao respeito e que quando o presidente dos Estados Unidos destrói barcos com narcotraficantes, eu vou dizer isto já não fica bem, só se perdem os que falham. Porque, francamente, destruir narcotraficantes... E onde é que fica o direito internacional nisso tudo? Sobretudo, nós temos que proteger o nosso país e os cartéis... Mas é uma nova ordem internacional. É, com certeza, mas... O direito já é um bocado diferente. Pedro, mas os cartéis da droga já mostraram que são cruéis, que não respeitam ninguém e que se puderem destruir o nosso país destroem, o nosso e os Estados Unidos. Outra coisa é o que se está a preparar, ou potencialmente se está a preparar. Portanto, o combate à droga eu acho que o temos que fazer. Eu já o disse várias vezes, a luta contra a droga travá-la-ei. Porque eu sinto que hoje, em muitas cidades, em muitos eu vim de Mem Martins, que é um subúrbio de Lisboa, onde também há muitos problemas com droga. Nas escolas, à volta das escolas, porque estes tipos vivem e enriquecem de destruir as famílias e destruir os jovens. Eu levarei o combate à droga... Mas tu defendes a pena de morte? Acho que não. Não, eu sou contra a pena de morte. Por causa do erro. Por causa do erro e pelo meu cristianismo. E o valor da vida. Eu sou cristão e tenho o valor da vida como... Alguns casos eu vejo e sinto sinceramente que merecem. Mas a prisão perpétua, Mas a prisão perpétua parece-me que acautelaria esse risco. Eu também acho que em alguns casos justifica a minha opinião. Aliás, a maior parte dos países da Europa têm prisão perpétua. Sim. Pena de morte eu sou contra porque pode haver erros. Claro. E também porque sou cristão e levo o valor da vida a sério. A outra questão é o que se pode preparar para fazer nos Estados Unidos, se justifica ou não uma intervenção militar nos Estados Unidos, dos Estados Unidos na Venezuela. Eu acho que a paz devia ser preservada e nós devemos evitar andar a entrar em teatros de conflito. Os Estados Unidos tiveram ações. Parece que o Trump está a tentar exilar o Maduro. Precisamente para combater o tráfico. Eu percebo isso. Eu gostaria que o Maduro saísse. Agora, uma coisa é essa. Eu acho que o Maduro deve sair. É um ditador, é um assassino, é um sanguinário. Outra coisa é se nós, os Estados Unidos e a NATO, devem agora estar a intervir no mundo inteiro, não há ditadores e sanguinários para os depor. Estás a falar na NATO. Eu tinha aqui a pergunta. Ainda acreditas na NATO? Na ONU, calculo que não. A ONU acho que se desvirtuou completamente. Mas a NATO, vamos lá ver. Eu acho que a NATO é a nossa melhor hipótese. A ONU desvirtuou-se porquê? Porque passou a ser uma agência, basicamente, de defesa da cultura woke e das novas vagas libertárias dos países islâmicos. Basta ver a posição que teve sobre Israel. Quer dizer, Israel tinha acabado de ser atacado pelo Hamas, todos tínhamos visto isso. E o secretário-geral, eu sei que é nosso, mas também, enfim, não o admiro politicamente. Ele é nosso, reconhece a inteligência e o enorme valor enquanto cabeça, digamos assim, mas discordo dele em tudo, o engenheiro António Guterres. E a ONU preocupou-se só em estar a defender terroristas e em estar a defender os países islâmicos. Nunca se preocupou com Israel, nem com a nossa cultura de matriz cristã. Portanto, essa é uma questão. A outra é a da NATO. Eu não gosto de um mundo liderado pelos Estados Unidos e que a Europa não existe. Eu sou europeu. Eu tenho orgulho de ser europeu. Eu sou português, acima de tudo, mas sou europeu. Eu quero Portugal na União Europeia, forte, e quero um Portugal na NATO forte. Eu gostava que a Europa tivesse capacidade de se assumir
como contrapeso a esse domínio americano. Mas esse é um trabalho que vai ter que ser feito. Então não és linha Meloni nem Orban. Eu discordo da família política. Não é verdade. É indiscrição. Eu tenho tido, e os dirigentes do Chega sabem, mesmo... Eu aprecio muito a Meloni. Eu também. Eu acho que ela é uma excelente primeira-ministra. Eu acho que do ponto de vista da defesa e do ponto de vista político, eu quero que Portugal tenha o lugar no mundo do maior destaque possível. Mas ela é uma atlantista, trampista. Eu acho que nós não devemos deixar que os Estados Unidos liderem a ordem mundial sem que os europeus tenham uma palavra a dizer. Eu sou europeu. Eu quero que a Europa tenha... Até porque a nossa cultura europeia, a nossa matriz europeia é diferente da matriz americana a todos os níveis. Vários níveis. Mas achas que deve haver defesa europeia ou não? Uma política comum de defesa? Já externa? Eu não queria pôr franceses e alemães a mandarem nas nossas forças armadas. Pronto. Acho que pode haver formas de cooperação militar que permitam à Europa ser, em vez de ser um anão militar, ter preponderância militar. Eu não gosto de ver... Deixa-me dar o exemplo da Ucrânia. Depois eu até, no outro dia, se calhar aqui falarei disso. A Ucrânia choca-me só por isto, que é, a guerra é aqui ao nosso lado. Todos estamos de acordo, pelo menos nós, aqui, que temos que derrotar a Rússia, estamos de acordo com isso, para mim isso é uma evidência. O que também é uma heterodoxia nos teus colegas do movimento internacional. Mas eu também sempre assumi essa discordância. Nomeadamente a senhora Le Pen. Eu acho que temos de derrotar a Rússia. É o que eu acho. Acho que a Rússia é um país tirânico e tem que ser derrotado. É um elemento muito importante nas tuas posições. Como o Donald Trump está aqui a fazer uma tentativa de intermediação. O Donald Trump está a tentar garantir aqui que há alguma paz. Eu discordo é que a Ucrânia tenha que ser penalizada por isso. Outra coisa é eu sentir, como sinto muitas vezes, que a guerra é aqui ao nosso lado na Europa e que os Estados Unidos têm mais palavra a dizer do que nós que estamos aqui ao lado e que estamos a sofrer os efeitos da guerra. Mas sem força militar não tens hipótese. É evidente, por isso é que eu falava de uma forma... Eu não gosto de forças armadas integradas neste sentido. Eu não quero ver alemães, franceses e espanhóis a mandarem nas nossas forças armadas. Mas acho que é possível haver formas de cooperação que levem Portugal, os países europeus, a terem um papel a dizer no mundo, nomeadamente no que se passa na Ucrânia. E era isso que eu gostava de ver, defender os nossos valores e ter força para assumir os nossos valores. Eu não quero enviar tropas para a Ucrânia. Acho que se isso for evitável, devemos fazê-lo. Tudo farei para não enviar jovens portugueses para morrer na Ucrânia. Agora, se me perguntares aqui quem é que eu quero que seja derrotado, eu quero que Putin seja derrotado e que a oligarquia russa seja derrotada e que os russos aprendam que não podem fazer o que querem. Deixa-me dizer que acho que é um elemento, pessoalmente, muito importante nas tuas posições políticas. Na minha perspectiva, porque se distingue de outros líderes da direita europeia. Sim, Pedro, eu mesmo quando estive em encontros dos líderes dos Patriots, que é o partido europeu que eu pertenço, eu deixei claro que compreendia algumas posições na Hungria, nos países de leste, pela proximidade que têm ali com a Rússia, que é uma proximidade diferente da nossa, mas que eu acho que o nosso grupo europeu devia ser muito firme na condenação da Rússia, no apoio a sanções à Rússia e na defesa intransigente daquilo que é a Ucrânia. Muitos de nós pensamos assim, isto é lá com a Ucrânia, isto não tem nada a ver connosco. Um dia pode acontecer ao resto da Europa Ocidental. Não seria a primeira vez que a Europa se visse debaixo de uma ameaça. E olha os Bálticos, os Bálticos, os Estados Bálticos. Vais interromper? Lembra-se? Não. Eu queria colocar só uma questão, mas lembra-se que o Presidente Marcelo chegou a dizer que o Presidente Trump era um ativo da Rússia. Percebeu a lógica da frase na altura? Bom, eu acho que isso é uma responsabilidade grande de um presidente português de dizer assim, porque está a pôr a ideia de que o presidente norte-americano é uma espécie de homem a soldo dos russos, que está debaixo da chantagem dos russos. Há teorias sobre isso, mas são as teorias que proliferam na internet. Não é? O Presidente da República não pode simplesmente olhar para uma coisa qualquer que vê e dizer o que lhe passa pela cabeça sobre isso. Nomeadamente, atenção, estamos a falar de um dos nossos maiores aliados. É que não é só a Grã-Bretanha, os Estados Unidos são, até pela comunidade que lá temos, pela ligação que há fronteiriça, é que nós não temos só fronteira com a Espanha, nós temos fronteira com os Estados Unidos do outro lado. Há uma ligação militar, atlântica, histórica, desde muito antes da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma ligação com os nossos aliados que devemos honrar. E essa é a diferença para os outros extremismos que eu vejo, quer à esquerda, quer à direita, francamente. Mas, por exemplo, não olha para esta tentativa de intermediação do Presidente Trump e vê que o Presidente dos Estados Unidos está a tentar favorecer a Rússia neste acordo de paz. Eu acho mal, mas, por exemplo, o que vi no Médio Oriente foi que foi preciso chegar a Donald Trump para haver alguma paz no Médio Oriente. Foi o Donald Trump que pôs fim àquilo que... Pôs fim, vamos ver, aquilo continua mal, mas ao menos há uma tentativa de paz, que os democratas nunca conseguiram fazer. E, portanto, isso temos que lhe dar de mérito também. Se eu concordo com um plano de paz que obriga a Ucrânia a sacrificar a Crimeia e o Donbass, eu não estou completamente dentro do plano, mas penso que é esse o critério, eu discordo disso. Porquê? Porquê é que discordo? Porque nós já vimos na Segunda Guerra Mundial isto. E quem sabe um bocadinho de história sabe isto. Quando se dá um bocadinho de terreno a ditadores, eles não vão querer aquele terreno, eles vão querer mais no dia a seguir, vão querer continuar e vão querer até nos derrotarem. E nós, como dizia o Churchill, nós aos tiranos só respondemos de uma forma, derrotámos-los. E eu acho que é isso que temos que fazer. Não estou a ser romântico, acho mesmo que temos que os derrotar. Mas ia-te pôr uma pergunta um bocadinho... Pedro, eu não respondi sobre os ficheiros do Epstein, é verdade. Eu acho que este é daqueles casos em que também tem que se dizer aos republicanos, apesar de eles serem nossos aliados, que não se pode ter estas incoerências. Eu ouvi durante a campanha eleitoral
quer o Presidente Trump, quer os seus aliados no Congresso, dizer que deviam ser divulgados publicamente os ficheiros Epstein. E que isso era importante para perceber as ligações entre o poder político, económico e os crimes de abusos sexuais. Não se pode, quando se chega ao poder, dizer que afinal já não vou divulgá-los porque metem o nosso nome em causa. Não, têm que ser divulgados, têm que ser conhecidos e, francamente, eu acho que quer eles queiram, quer não, vão acabar por ser todos conhecidos. Claro. Porque isto não se vai esconder. A verdade não se esconde durante muito tempo. Até se estranha que dura tanto tempo. Ainda se estranha como é que ainda não saiu. Não se pode dizer em campanha uma coisa e depois fazer outra quando já agora, ao poder. Perguntas um bocadinho com pimenta como é que tu defendes cá mandamos nós, até a propósito de um artigo publicado hoje por uma colega aqui do Pedro, num órgão de imprensa escrita, chegas à Espanha e gritas abaixo o Sánchez e eu já não vou dizer viva a Espanha porque isso não sei. É uma boa questão. Ouvi agora, estás a ver? Achas que deves fazer isso ou não? Vais dizer por causa da corrupção. É por causa da corrupção. Estás a julgar. Não só. Bom, é isso. Nós olhamos e apreciamos também o que se passa lá fora. Sim. Ainda agora vimos mais casos de corrupção que aconteceram na Ucrânia também. Não podemos ser cegos a isso e temos que o saber denunciar. Ainda ontem, penso que foi ontem, nós tivemos um novo caso em Espanha do tal ministro que está preso, dizer que o primeiro-ministro lhe ofereceu vantagens para ficar em silêncio. Eu não tenho dúvidas do que estou a dizer. O primeiro-ministro Pedro Sánchez é um criminoso, é alguém que se tem apoderado do aparelho de Estado em Espanha, que está a evitar eleições a todo o custo para evitar perder o poder. É um caso impressionante de durabilidade negativa. E eu acho que nós também temos que ter a capacidade de, às vezes, dizer aquilo que pode causar mais abanão, mas dizer o que tem que ser dito. E eu lembro-me... Eu não sei se o que tenhas... Olha, o Milei disse pior. O Milei disse muito pior. Eu estive nesse evento em que o Milei também esteve e posso dizer uma coisa. Quando eu disse que o Sánchez devia acabar na prisão, levantou-se um público enorme, gigantesco, que gostava de ouvir isto mais vezes. Mas se o André Ventura for eleito, a pós institucional terá de ser obrigatoriamente outra, ou não? A relação entre Estados é diferente da relação entre pessoas. O Estado português manterá as relações que tem que ter com todos os povos, nomeadamente com o Brasil. Se a pergunta é essa... Eu deixarei de pensar que o Lula é um corrupto se eu for eleito Presidente da República. Não, vou pensar exatamente o mesmo. Penso que ele saberá aquilo que eu penso e se for eleito Presidente ele saberá que é isso que eu penso dele. Isso não meterá em causa as empresas portuguesas que estão no Brasil, as pessoas que estão no Brasil e os muitos brasileiros que estão cá também. Eu não vou perseguir brasileiros por causa do Lula. Eles não têm culpa. Aliás, muitos deles vieram para cá por causa do Lula e da desastre económico. E aceitarias o convite oficial dele para visitar o Brasil ou farias tu um convite? Se a política externa o aconselhar? Se tivéssemos que ter uma cimeira, falo-ia, porque a vida política é mesmo assim. Mas eu gostar-me-ia muito. Eu lembro-me quando o rei de Espanha, que enfim agora também está um pouco em desgraça, mas a vida é o que é, se encontrou com o Chávez numa cimeira ibero-americana e o Chávez começou a insultar a Espanha, o rei não fez o mesmo que o nosso presidente, não ficou calado. Disse-lhe, porquê é que não te calas? E depois levantou-se... Todos lembramos dessa frase. Mas estás a ver, quer dizer, teve a capacidade de o enfrentar e defender o seu país. É esse tipo de presidente que eu vou ser. Vou defender Portugal e, se for preciso, às vezes chegar, digamos assim, a vias mais duras com os outros. Também não podemos agachar. Onde é que fará a primeira visita oficial se for eleito presidente? Bom, eu já disse que acho que é o Vaticano pela minha ligação católica e pessoal. Viste onde está hoje o Papa? Acho que é... Não vi, não tinha visto. Gostava, acho que... de defesa da nossa matriz cristã e da nossa cultura cristã, eu respeito todas as religiões mas acho que nós temos que dar um sinal ao país e nas escolas, há bocado estávamos a falar das escolas, hoje sinto que há uma espécie quase de vergonha de assumir a nossa cultura cristã. E eu gostava de ser o presidente que, respeitando todos os que são e os que não são, porque eu também já houve uma fase que não fui, eu já me batizei com 14 anos, portanto fui também aquilo que se chama, digamos assim, pagão, durante um tempo, não tinha religião, não fui batizado, fui com 14 anos por escolha minha, hoje sou um cristão convicto, um católico convicto, e gostava que o país assumisse sem vergonha a sua herança e a sua matriz cristã. Isto não é obrigar as pessoas a ser religiosas, é não termos medo nem vergonha da nossa história cristã. Mas há também um lado pessoal nessa visita ao Vaticano. Bom, mas seria um lado sempre do Estado português. Eu, se quiser ir ao Vaticano, como já foi, muitas vezes vou eu próprio. Aqui acho que era importante o Estado português dar um sinal ao mundo que a nossa cultura é cristã, que não nos deixaremos condicionar por nenhuma cultura externa, nem deixaremos menorizar a nossa cultura cristã. Dou-te um exemplo só para terminar. Crucifixos nas escolas. A mim não sei porque é que nós temos que estar a tirar os crucifixos das escolas, porque os muçulmanos ficam chateados. Quer dizer, nós somos ou não um país de cultura cristã. Quem vem para cá tem que nos respeitar e tem que respeitar a nossa cultura. Portanto, eu daria um sinal ao mundo que Portugal é cristão, do ponto de vista da cultura, e que temos orgulho nessa cultura cristã. Mas como Presidente da República, se fosse eleito... Deixem-me só interromper a vossa conversa. Vamos, neste momento, em direto para a porta do Hospital de São João. Na véspera de Natal, mas está a valer a pena. Há 5 anos fui mandatário financeiro da campanha já está a dizer quem é. De outra pessoa, okay. Mas agora vou votar
André Ventura, manda um abraço. Ainda fui aluno dele no doutoramento da Nova. Já agora deixa-me perguntar-lhe, Pedro Santana Lopes, porque programa após programa temos falado sobre isso. Começou por me dizer no meu regresso à informação privilegiada que estava indeciso entre o António José Seguro e o João Coutinho de Figueiredo. Não vai colocar André Ventura nessa equação? A conversa ainda não acabou, mas não é fácil. Não é por estava à espera dos debates, também nestas entrevistas que vai fazer. Sim, o que tenho ouvido aqui dele é muito melhor do que aquilo que ouço nos debates, e acho de facto que é pena. Eu acho que faz falta isto, as pessoas terem tempo para falar livremente daquilo que são e como são. Pedro, isso me permite interromper só dizer isto, que eu também tenho recebido aqui muitas mensagens a felicitar o programa e a dizer que está a ser incrível. Muitas vezes, eu não estou a dizer, eu também tenho culpa, eu não me estou a fazer de vítima agora, porque eu também tenho um estilo próprio, o Pedro também sabe, de confrontacional. Mas hoje é raro em televisão nós termos tempo e momento de poder dizer o que pensamos, e no meu caso eu sinto isso muitas vezes, sem estar a cada segundo a receber ou provocações, ou ataques, ou perguntas que não são perguntas, são enviesadas. E isso também muitas vezes dificulta que eu possa esclarecer tudo aquilo que penso. Não me estou a vitimizar, que eu também tenho o meu próprio estilo. Mas muitas vezes, entrevistas que me fazem... Tens muito espaço na televisão, normalmente. Não estou a dizer, e vou. Não há outro político com tanto espaço na televisão como o André. Assumo e vou, porque eu não me escondo. Mas muitas vezes, muitas das entrevistas que me fazem não são entrevistas. Não, há uma coisa que é verdade. Se as pessoas embirram contigo à partida, a conversa não é livre. Claro, é evidente. E essa é a diferença de hoje. Numa conversa aberta e franca, que eu espero que as pessoas decidem se é isso que querem. O que me disseste agora, por exemplo, do Putin, e que eu já sabia, em princípio, a tua posição. Mas a maneira como o disseste é muito importante, porque é uma questão central no nosso mundo hoje em dia. A posição face à Europa, o que disseste do Trump, dos arquivos Epstein, são questões de princípios e valores, da coerência. Portanto, e eu disse sempre uma coisa do Chega, que não deixo de ressalvar, concretamente o André Ventura, ainda no discurso do 25 de novembro, o ouvi várias vezes dizer coisas do estilo, porque nós, democratas, não podemos consentir, nunca ouvi repudiar a democracia por uma forma que ele defende o governo, ou ter qualquer estilo de palavra, e quando as pessoas dizem, a extrema-direita, não é extrema-direita, é um partido, pode ser muito direita, mas está dentro da democracia como tal deve ser tratado. Pedro, é por isso que fui às jornadas parlamentares do Chega, para além da consideração pessoal, porque para mim o Chega... Agora, tu, acho que também tens responsabilidade nisso, no extremar de posições com o PSD e com a AD. E no estilo confrontacional. Mas... E há pessoas que têm pena disso. Aliás, outra mensagem que eu tinha aqui era: gostavas de ser Presidente da República de um governo do Pedro Passos Coelho? Com o Pedro Passos Coelho? Gostava. Acho que... Ela não me levará a mal que eu digo, foi a Gabriela Seara que me mandou mensagem. Gostava, não pus a questão nunca assim, mas quero dizer, eu preferiria de longe um governo de Pedro Passos Coelho do que ter um governo socialista a seguir. Porém, se for essa a escolha das pessoas, eu respeitaria isso. Eu sou um democrata por natureza. Sou um democrata na questão da imprensa, das redes sociais. Aliás, é por isso que eu sou contra toda a censura nas redes sociais. Eu acho que nós devemos ser um país livre. Se um dia eu for Presidente da República e o PS vencer as eleições, eu espero que... O PS, porque acho que mas só dizeres isso com essa calma... É toda uma diferença. Pois, eu sou um democrata convicto. Mas sou mesmo, eu sou um democrata convicto. É toda uma diferença que eu acho que sim, sinceramente nunca duvidei, mesmo na discordância de... Eu cresci politicamente e publicamente, aliás, aqui nesta casa também, eu cresci no debate, no confronto de ideias. Eu nunca imaginei um país em que não se pudesse debater ideias livremente, em que não se pudesse discutir. Eu fiz-me assim, como político e como homem. Sim, por isso, eu sou um democrata por natureza. Olhando para o último debate das presidenciais que teve, não foi excessivo. Reconheço que houve excesso, sim. Reconheço que houve excesso de parte a parte. Olha, o Pedro sabe... Eu, quando erro, peço desculpa. Sou assim na vida. Já me aconteceu com jornalistas, já me aconteceu com políticos, já me aconteceu quando erro, peço desculpa. Acho que é assim que deve ser. Vou dizer um momento que eu acho que não devia repetir, com a Catarina Martins. E que é qual? Que foi, eu estava-lhe a mostrar uma folha com os imigrantes ilegais e mostrei-lhe dizer, está a ver, Catarina Martins, isto é o que temos, uma série de imigrantes ilegais. Se quer tantos imigrantes ilegais, mete-os na sua casa. Disse isto. E quando disse isto... Sabe que naquela operação policial só foi detectado, julgo eu, um imigrante. Mas havia vários sem documentos. E que se via nas filas, que eles pediram uns para estar numa fila e outros noutra. E eu pego na folha e digo, se quiser, mete-os na sua casa. E atirei-lhe assim a folha. Arrependo-me disso. Não devia ter feito. Acontece. Quando se é autêntico, como eu tento ser, acontece. E quando se quer muito afirmar os valores, às vezes há excessos. Mas eu prefiro esses do que aqueles que dizem sempre a mesma coisa. Do que aqueles que estão sempre há 50 anos a dizer o mesmo. Portanto, se me perguntar, também há uma parte sua neste tipo confrontacional? Claro que sim, e eu cometo excessos. Mas também, francamente, acho que talvez seja o político nos últimos anos em que mais me convidam para entrevistas, mas não são, na verdade, entrevistas. São armadilhas ou provocações. E eu vou, também é verdade. E algumas pessoas me dizem que eu não devia ir. Mas eu sou de dar a cara e sou de debater. E sou de democracia e não sou de fugir.
E por isso, respondendo, eu sou mesmo um democrata por natureza. Eu não imagino viver num país que não seja livre na imprensa, na justiça, na política. Quando me deixarem de gostar de mim, do Chega, não votam e eu vou embora. E volto à minha vida. Posso uma pergunta a esse propósito? Tu mudaste essa jornalista... Não, foi outro artigo ontem, que era de Pedro Adão e Silva. Julgo. Tu mudaste, é legítimo, eu já mudei de posição em várias coisas, todos nós, de posição em relação às redes sociais. Hoje em dia usas muito. Eu também sou frequentador do TikTok, portanto vejo-te por lá e aos que te seguem. Mas... defendes a proibição dos perfis falsos, por exemplo? Bom, se houver uma operação montada, digamos assim, digamos... Eu defendo, estou já a dizer, mas interessa é a tua opinião o que eu acho, aqui, não a minha. Francamente, o que eu acho é perigoso. Eu sinto que hoje há uma tentativa de controlar as redes sociais que não se consegue controlá-las na narrativa dominante. E, portanto, quando não conseguimos controlar uma coisa, tentamos fechá-la e silenciá-la. Olha, a mim varreram umas redes todas antes das eleições. Já me aconteceu, quer no X, quer no Instagram. Várias vezes ficar bloqueado por vídeos que não cumprem, segundo eles, as regras da comunidade. Eu acho que temos que ter, obviamente, alguns limites e cuidado. Por exemplo, conteúdos de partilha de sexuais de menores, etc. Sim. Pornografia. Isso tem que ser controlado, evidentemente. Claro. Mas aí não estamos a falar de liberdade, estamos a falar de crime, não é? E estamos a falar de um crime. Ou se alguém usar redes sociais para promover atos terroristas, ou etc. Isso é uma coisa. Eu estou a falar de perfis falsos, por exemplo, imagina que te difamem, que te caluniem. Isso acho que se escondem atrás do anonimato. Mas uma coisa é esconder-se atrás do anonimato, outra é ver... Os seus conteúdos nas redes sociais são entendidos, por exemplo, como conteúdos racistas, xenófobos. É a opinião de alguns, não é de outros. Senão não votaria 1,5 milhão naquilo que eu escrevo e digo, não é? Muitas vezes não é uma questão subjetiva de opinião. Não, eu acho que é na maior parte. Agora, eu estou a distinguir duas coisas. Uma coisa é eu dizer assim, na minha perspectiva em Portugal, estamos com excesso de imigração. Ou os ciganos não cumprem as regras. Outra é haver uma operação da Rússia, de Marrocos, de outro Estado qualquer, a criar perfis falsos em Portugal para espalhar notícias contra o Estado português ou de manipulação do Estado português. Isso deve ser combatido e deve ser banido. Se houver operações como há de divulgação de conteúdos pornográficos de menores, isso tem que ser proibido, sejam perfis falsos ou não sejam. Claro. Agora, isso é crime. Eu tenho a maior relutância do mundo em regular do ponto de vista de restringir as redes sociais, porque eu já sei onde é que vamos acabar. Vamos acabar com uma comissão qualquer do Parlamento a dizer o que é que nós podemos escrever e o que é que nós não podemos escrever. Pedro, deixa-me dar-te este exemplo. Nós caminhamos para esse mundo. Essa é a questão principal que eu te queria pôr. E essa o que é que pensas da moeda digital? Eu acho que nós não devemos perder o dinheiro físico, porque é uma questão de liberdade. Mas acho que a moeda digital vamos ser controlados. É o que eu estou a dizer. A moeda digital é mais um fenómeno para nos controlar, para saberem todos os movimentos que fazemos, desde que acordamos até que nos deitamos. E como é que o debate às presidenciais não mexem nisso? Se vier, eu estarei para isso, porque eu defendo que as pessoas não devem perder o dinheiro físico. O Coutinho tem falado mais que tu nisso. Redes sociais antes dos 16 anos, sim ou não? Vamos lá ver. E já agora telemóveis na escola. Então, mas vamos por partes para eu conseguir responder para juntar. Eu acho que as redes sociais são hoje um instrumento de liberdade e permitem uma coisa que nunca tivemos na nossa história, que é o dar opinião, o ter opinião, o contraditarem a nossa opinião e o debaterem. Eu muitas vezes entro em debate nas redes sociais. Escrevo uma coisa, alguém não concorda, eu vou lá. Isto não é possível nos meios, digamos assim, tradicionais. O Pedro não pode agora abrir aqui a linha e eu ficar aqui a debater com... Não é possível, não é prático. Eu estou aqui porque estou com o Pedro Santana Lopes. Não posso estar aqui com 10 milhões de pessoas. Nas redes sociais isso pode-se. Esta democracia global eu gosto dela. Eu gosto de liberdade, de discussão. E gosto mesmo quando contrariam. Outra coisa é saber que o mundo vai caminhar, se nós abrirmos a porta à limitação, para uma espécie de sufoco. E deixa-me dar um exemplo sem me querer vitimizar. E restringir as redes a menores de 16 anos. E eu vou bem, mas deixa-me só dizer isto porque eu acho que isto é importante. O Parlamento levantou-se com muita exaltação porque um deputado do Chega tinha dito a uma deputada para ir para a terra dela. Alegadamente. Essa deputada, anteontem, chamou-me porco numa rede social aberta do país inteiro. Não houve nem jornais a abrir sobre isso, nem comentários dos políticos habituais a dizer que isto era uma vergonha, que não se podia repetir. Ou seja, criou-se a sensação que o mundo tem que... há uma maioria sociológica, mas depois há uma elite que controla os outros e que é toda de esquerda
e que tudo o que se disser à direita tem que ser controlado e restringido. Tudo o que se disser à esquerda tem que ser aplaudido. O meu medo quando se diz restringir as redes sociais é que eu sei que vamos parar aí. Vamos parar a uma espécie de cromos de Bruxelas que vão estar a decidir o que é que nós podemos dizer ou o que é que não podemos dizer. A Assembleia da República não é uma rede social. Não, mas será os mesmos de sempre, que já não representam, enfim, se calhar a maioria do país. Teremos os livros desta vida, os blogs desta vida e os PCs desta vida a dizerem o que é que eu posso dizer, o que é que o Pedro pode dizer ou o que é que o Pedro Santos pode dizer. Deputado do seu partido dizer a uma deputada, e eu sei que foi essa deputada que escreveu aquilo sobre si nas redes sociais, mas dizer dentro da Assembleia da República vai para a tua terra, ou escrevê-lo numa rede social. Quer dizer, o próprio Parlamento em si, na função de deputado, obriga a uma outra urbanidade. O que eu quero dizer aqui é isto. Eu não vou agora discutir isso. Não vi foi ninguém a dizer que há de ser aberto um inquérito. Quando se disse que, quer dizer, acusaram o Chega de ter atitudes de ofensas, de ficarem intimidados, etc. Até o sindicato... Mas agora vai fazer queixa... Eu não sou de queixinhas, francamente. Eu acho que a democracia nós temos que ter arcabouço e temos que ter capacidade de enfrentar as coisas. Só estou a chamar a atenção que o país tem duplo critério. Quando me ofendem a mim e ao Chega, está tudo bem. Não há inquéritos nenhum, ninguém quer saber nada. Não há inquéritos nem do Parlamento, nem da Comissão de Transparência. Não há aberturas de jornais, de canais. Não interessa. Se o Chega faz alguma coisa, esta deputada aqui que estão a ver, como ela é, francamente, desculpem dizer assim, mas como ela é negra, de uma minoria e é do Partido Socialista, pode dizer o que quiser sobre mim, porque eu sou branco, homem e de direita. Isto está errado. Isto está errado. Nós devemos ter o mesmo critério para um branco, homem de direita, para uma mulher negra e de esquerda. Em Portugal todos temos que cumprir regras. Mas tu não tratas os ciganos de maneira diferente do que tratas os outros. Mas não é porque os ciganos têm um padrão, na minha perspectiva de comunidade, de não cumprirem as regras, que acho que não se pode aplicar nem a brancos nem a negros. Os ciganos, maioritariamente, na minha perspectiva, não cumprem as regras. Posso estar errado e tenho pago um preço por isso. Mas não vou deixar de o dizer. Eu ainda vi hoje uma coisa que puseste na net, um miúdo do cigano a mandar-te para vários lados. Eu estava em Coimbra. O rosto em Coimbra. Eu tapei o rosto ao miúdo, e o pai viu, não fez nada, ninguém fez nada, na verdade. E pronto, mas não quero deixar de dizer isso, que tu também há pessoas que tratas de maneira diferente. Pedro, eu acho mesmo, e não vou dizer aqui diferente, que os ciganos em Portugal sentem-se uma cultura privilegiada, acima das leis, e que não têm que as cumprir. Posso estar errado e pago um preço por isso. Eu não conheço muitos que se integram e não conheço muitos que cumprem as leis, e também acho que a maior parte desrespeita a lei propositadamente, no sentido que acham que não têm que a cumprir os casamentos de menores, a forma como tratam as mulheres, a relação de subsídio ou dependência. Eu acho que temos que pôr um fim a isto. Ora, isto não se aplica, em geral, a brancos e negros. Quer dizer, há muitos negros, a maior parte, a grande maioria, sejam portugueses ou não portugueses, trabalham, integram-se, são pessoas que cumprem as regras. Os brancos, a mesma coisa. O que me dá a sensação, porque eu dei este exemplo, é que como ela, neste caso em concreto a deputada, é negra, mulher e socialista, ninguém teve coragem de dizer nada. Pode-me chamar porco, pode-me ofender, ninguém quer saber. Porém, se eu dissesse isto dela, se eu chamasse este nome a esta deputada, Pedro, tu tens dúvidas que isto abriria jornais durante a semana toda? Não tenho dúvida nenhuma. Eles seriam à minha porta todos os dias a perguntar... Mas sabes o que é que isso é consequência da tal taxa de rejeição alta? Tu tens, imagina, 20 e tal % gostam muito de ti e depois tens 60% ou 70% que, pronto, de facto não gostam ou mesmo detestam e saltam logo. Agora, eu sou contra os dois pesos e duas medidas. Havia uma frase de São Paulo que era: aos mornos Deus vomita-os. E eu não gosto de ser morno, eu gosto de dizer as coisas. Isto gera, da parte das pessoas, reação. Eu gosto de dizer as coisas com verdade, com frontalidade. Os que gostam, gostam. Os que não gostam, não gostam. E no dia 18 de janeiro, vamos ver se as pessoas gostam ou se não gostam. Já agora queres frontal, há quem diga... mas eu não respondi sobre a moeda digital só porque eu acho que é mesmo importante. Não, essa moeda digital é o tema. Se fores Presidente da República, daqui a 2 anos, estás com isso ao colo. Tudo farei para impedir que o dinheiro físico acabe. Porquê? Não pelo dinheiro em si. É porque isto significa uma forma de controle sobre as pessoas que mostra este Big Brother que estamos a criar. Vão passar a controlar se te portas bem e só assim é que tens dinheiro. O que é que encomendas, o que é que compras da internet, onde é que andas a tomar café de manhã, onde é que andas a tomar café de noite. Isto é errado, porque é tudo o contrário da cultura de liberdade. Já não é o Big Brother, é o Big Fada. É mesmo. É uma espécie de olho sobre nós todos. E eu vou combater isso. E aquilo dos telemóveis nas escolas? Olha, eu acho que... Eu compreendo muitos professores que me têm dito e transmitido, e o Chega tem reunido com muitos no Parlamento, a perguntar o que é que acham, porque não é um tema que eu tenha uma opinião fechada, francamente. E há muitas coisas assim na vida que nós não temos a certeza. Já não respondeu ainda à questão das redes sociais. Era isso que eu ia dizer agora dos 16 anos. Eu não tenho a opinião completamente fechada, porque, por um lado, os jovens hoje, nas escolas, as redes sociais, tornaram-se para eles uma forma de conexão ao mundo. Eles ligam-se ao mundo através das redes sociais. Há quem diga também que este excesso de redes sociais na escola, etc., tem efeitos que podem ser também negativos. Portanto, o que é que eu diria sobre isto? Que nós ainda temos que avaliar melhor qual é o efeito que isto pode ter.
Porque também estamos a dar-lhes um sinal, que é se lhes proibimos as redes sociais até aos 16 anos, onde eles gostam de estar, onde eles nascem também para a democracia hoje, vamos ser francos, os miúdos hoje não nascem para a democracia a ver-nos a nós os três aqui na televisão. Não. Provavelmente não nos estão a ver. Eles nascem a ver-nos, a todos, no TikTok, no Instagram. Ora, nós estamos-lhes a dar também um sinal de que afinal os vamos restringir nesse acesso democrático. Não são influenciados. Mas, Pedro, e na verdade não fomos pelas televisões durante 50 anos? Na verdade, não fomos influenciados pelas rádios, pelas televisões, pela imprensa escrita. Não houve uma espécie de controle também de pensamento durante 50 anos. Mas nas escolas interagíamos uns com os outros. E a interação é fundamental nos intervalos. O que o Pedro está a dizer é verdade. As televisões não tinham algoritmo, mas enquanto houve só RTP, por exemplo, não havia algoritmo, mas havia mão pesada da esquerda para tudo o que fugisse à esquerda, não era algoritmo. E depois, quando nasceram algumas televisões privadas, continuaram debaixo do domínio na narrativa. Eu não sei o que é pior, se é o algoritmo ou se é o domínio de 3 ou 4 pessoas que havia em Portugal de quem podia dizer o quê. Isso também era negativo. Portanto, quando se defende a liberdade, temos que ser consequentes. Eu vejo muita esquerda dizer assim. Eu sou lamento discordar com o André Ventura, mas isso não é verdade. Até porque o André é a pessoa que menos se pode queixar. Eu não estou agora, é a pessoa que mais aparece na. Pedro, eu estou até a referir-me a outros tempos, nem estou a referir-me agora a este. Estou a dizer que. Mas foi exatamente onde o André nasceu. Foi na televisão, é verdade, num programa de desporto. Não, mas de justiça até antes, porque houve programa de justiça. O que eu quero dizer é isto. Nós tivemos durante muito tempo, na minha perspectiva, os mídias refém de um grupo de pessoas e de uma narrativa. Uma oligarquia. Uma oligarquia, verdadeiramente. E isso não era algoritmo, mas era poder económico e poder real sobre as pessoas. Só passava o que queriam. Aliás, até haver o primeiro canal privado, a RTP tinha mão pesada do Estado e só passavam o que queriam. Na verdade, portanto, todos sabemos isso. Hoje, eu vejo muita gente de esquerda dizer assim, liberdade, liberdade, liberdade. Quando as redes sociais começam a ter a tal liberdade, querem cortá-la porque perderam o domínio da narrativa. Porque hoje vai-se ver, o André Ventura tem 2 milhões ou 3 de seguidores e a Mariana Mortágua tem 200 mil. Então não gostam disso. O que é que querem fazer? Combater democraticamente? Não, querem proibir. Isso é errado. Nós devemos aceitar. Há uma coisa que estás a fazer. Estás a trabalhar muito mais que os outros nisso. Mas agora estás, embora com os tais números que eu disse há pouco, na moda de cima, digamos assim, comunicacional. Quando não tiver... Com certeza. Mas eu sou a favor disso. Mas é mesmo assim. Eu tive de fazer blogs e mais não sei o quê para penetrar porque fechavam. Então depois perder eleições. Dizer, se nós defendemos mesmo a liberdade a sério, um dos espaços onde eu tenho liberdade entre mim e os meus apoiantes e os que me seguem é escrever o que penso, eles dizem-me o que pensam, sem filtros, ali diretamente. Isto é a liberdade. Eu vou aos particulares lá contrariar, discordar. Acontece muitas vezes. O André Ventura ser um frontal democrata, como diz que é, e defender a liberdade de forma séria, uma pessoa assim não diz que são necessários 3 Salazares agora para vir aqui tomar conta do país, como deve ser. Mas deixa-me só responder a isto. Eu acho que toda a gente percebeu o que é que eu queria dizer. Quando eu nasci, o Salazar já tinha morrido. Há muitos anos. O Salazar, se não me engano, morreu em 1970. Eu sou de 83. Quando eu nasci, o Salazar já tinha morrido. Não há em mim uma espécie de saudosismo. Acho que foi uma mensagem que toda a gente compreendeu. É que é preciso pôr o país na ordem. Os 3 Salazares é uma coisa que se ouve até muito de pessoas mais velhas, mais novas. A minha avó era socialista e dizia isto. Dizia, é preciso... Isto já só lá vai com 3 Salazares. E era socialista. E dizia isto. Portanto, o que eu quero dizer é que toda a gente compreendeu o que é que quer dizer, nós qualquer dia não podemos dizer tu tens paciência de chinês, porque isso vai ofender os chineses. Quer dizer, nós temos também que nos deixar... São coisas acho que toda a gente compreendeu o que eu quero dizer e devo dizer francamente, acho que não perdi um voto por ter dito que era justiça. Eu retiro no final desta conversa o seguinte, qual seria o André Ventura com mais votos? Aquele que vemos todos os dias ou que ouvimos aqui hoje? Fica a pensar para mim próprio, não estou a dizer que são incoerentes. Sim, são estilos diferentes. Nós temos de terminar, ainda temos as duas e as canções que vocês escolheram. Deixa-me só dizer isto, se eu tivesse a sorte ou o privilégio de ter as entrevistas que me fazem como tive aqui hoje, certamente que o país seria mais esclarecido também. Já agora, e para terminarmos, eu queria colocar uma questão, porque hoje o jornalista, é diretor também da SIC e do Expresso, Martim Silva, escreve um artigo muito curioso sobre aquela que pode ser uma discussão central das redações como esta e como as outras no final deste ano, quando tiverem de escolher os factos e as figuras de 2025. E o que ele diz é que, provavelmente, um dos nomes mais citados será o seu André Ventura. Surpreendê-lo-ia ser o escolhido como a figura de 2025 por muitas das redações? Não vivo à volta disso, francamente. Não vivo à volta disso.
é-me indiferente para as redações ser a figura do ano ou não ser a figura do ano. Eu quero ser a figura do ano para os portugueses. É isso que eu quero. Eu não estou a desvalorizar nada. Acho que ser a figura do ano para os jornalistas, para as redações, para os empresários, não me interessa nada. Eu quero ser a figura do ano para os portugueses. A figura em que eles querem confiar para liderar o país. É isso que me preocupa. Eu, de resto, vi isso... Queria perceber qual era o seu ponto de vista sobre isso. Acharia lógico, justo... enfim. Não me tenho nessa condição de me achar que as redações devem achar que eu sou mais importante do que eu. Não me tenho, sinceramente. Uma das virtudes do cristianismo que eu tento ter, embora às vezes também falhe, francamente, é ter a humildade de me posicionar no meu lugar. Quem se exalta será humilhado. Exatamente. Os humildes serão exaltados. E eu procuro ter essa humildade. Para quem eu quero ser a figura do ano é para os portugueses, não é para... Figura do ano no sentido de me escolherem como figura para liderar o país. Não estou preocupado se sou uma figura querida dos jornalistas. Deixa-me dizer uma coisa antes das luas e companhia. Deixa-me... As pessoas, muitas, que veem este espaço, cada vez vem cá um candidato presidencial e diz assim, aliás, já recebi mensagens aqui, diz, então afinal apoio ao Coutrinho. Depois, a semana passada era... afinal apoio ao Almirante, e aqui já tenho vários, então afinal apoio ao André Ventura, até jornalista. Neste espaço, o que se quer é que as pessoas falem e mostrem quem são. Sabes o que é que isso mostra? Só mostra como nós temos muita gente na imprensa e fora da imprensa que se habituou a viver mal com a liberdade. Se habituou a viver mal com o pluralismo. É tão bom tipo ser livre. Então não é bom. É muito bom. É tão bom. Deixem-me só ir em direto ao seu convidado principal. Estamos mesmo no fim. Vamos às luas, Pedro Santana Lopes. Vamos começar pelo quarto minguante. O PS e as presidenciais. É um fenómeno estranhíssimo. Aliás, há pouco aflorámos esse tema, já não sei se no ar ou em off. Mas, de facto, o PS, os seus dirigentes, etc., está tudo desaparecido da campanha de António José Seguro. Não digo tudo, mas muitos. Alguns sabemos que estão a apoiar o Almirante, mas António José Seguro esteve doente e quase que houve um desaparecimento da campanha. Não há ninguém, propriamente, a máquina do PS não está lá. Não está no terreno, não está a defender aquele que é o seu candidato. E imagina qual será a razão para que isso aconteça assim. Digas? Imagina que razão possa haver para que isso aconteça. Além dessa divisão que existe à volta da candidatura. Manifestamente, algumas outras pessoas com muita força, nomeadamente António Costa e outros, não querem, de facto, António José Seguro como candidato. E há muitos socialistas que estão a minar o terreno de Seguro, é isso? Eu acho que é manifesto, vê-se. Eu acho que o António Costa preferia que fosse o Presidente da República do que o António José Seguro, francamente. O que eu acho. Portanto, já diz bem qual é o estado em que está o PS. Quarto crescente. Quarto crescente para si, Pedro Santana Lopes. Quarto crescente, o Primeiro-Ministro pela aprovação do orçamento e pela boa posição que as sondagens lhe continuam a dar. Apesar de tudo, vai lá ano e meio de governo, o mundo está, mas é um facto. E, portanto, foi um momento bom para ele. Ali o Chega votou contra, mas tem feito alguns outros acordos com o governo, noutras matérias, mas neste caso acho que foi uma boa semana e têm sido boas semanas para Luís Montenegro. Votou contra o orçamento, mas votou favoravelmente a algumas das propostas leis do Partido Socialista, e isso valeu-lhe a acusação de andar num conluio com o PS numa oposição negativa. Mas erradamente, porque nós temos uma posição muito clara nos temas a que se está a referir, como é o caso das propinas. Eu tenho muito orgulho em ter bloqueado o aumento das propinas em Portugal. Os jovens hoje que estão nas universidades não conseguem sequer pagar os quartos onde estão para estudar, quanto mais permitirmos que as propinas aumentem. Portanto, tenho muito orgulho em ter bloqueado que isso acontecesse. Em relação às portagens, a mesma coisa. Nós já tivemos essa conversa aqui. Eu acho mesmo que as portagens prejudicam o país, prejudicam as empresas, tiram-nos competitividade nacional e internacional, prejudicam-nos face à Espanha. Nós temos que, o mais possível, acabar com as portagens. E, portanto, não faz sentido eu dizer isto e depois votar contra o fim de portagens. Mas são pagos os utilizadores, alguém vai pagar, como de resto. Com certeza, mas as pessoas não têm que estar agora a pagar, porque o António Guterres e o Durão Barroso fizeram maus acordos de concessionárias para a vida toda. Há estradas que nós já pagámos 10 vezes e continuamos a pagar portagens. Portanto, isto é um erro, mas isto sobretudo prejudica o país, porque passamos a fronteira e quase não há portagens aqui ao lado em Espanha. Como é que é possível? Um país muito maior que nós, um país com uma rodovia tão extensa como Espanha tem e não tem estas portagens. É por uma razão, é porque nós continuamos a alimentar as concessionárias e muitos dos taxos que foram lá postos pelos partidos que estiveram a governar. Eu não podia defender isso e depois não aprovar estas medidas. Isto não é nenhum conluio. Também aprovámos muita coisa do PSD. Aprovámos o cheque de saúde mental. Aproveitámos... Olha, vou-lhe dar outro exemplo que também não aprovámos com o PSD.
o suplemento de patrulha para a PSP e para a GNR. Então nós íamos votar contra um suplemento para dar alguma dignidade mais às forças de segurança. Fizeram uma segunda votação. Fizeram uma segunda votação, ou seja, na primeira proposta que foi feita pelo Partido Socialista, o Chega votou contra. Porque nós esperámos até ao fim que pudesse haver um sinal do Governo a dar um sinal às forças de segurança. Isso não aconteceu. O mesmo aos ex-combatentes. Eu não podia, em consciência, votar contra uma proposta que aumenta ao mínimo de dignidade aos ex-combatentes. Não podia. Mas, de qualquer forma, Chega na primeira votação votou contra. No caso dos ex-combatentes. Foi só um esquecimento? Não, o PS também não aceitou. O PS teve esta lógica perversa de não aceitar nenhuma proposta do Chega, ao contrário do que o Chega fez. Mas eu continuo a achar que estou certo. Porque quando o Chega aprova uma proposta no Parlamento, eu não quero saber se ela vem do PSD, do PS ou do PCP. Eu quero saber se ela é boa para as pessoas. Se for boa, eu voto a favor. E o Chega vota a favor. O PS não. O PS e o PCP têm a lógica de, se for do Chega, é mau à partida. Então vamos votar contra, mesmo que seja o que defendemos há 1000 anos. Isto é errado. É manicaísmo democrático. E eu acho que isso não se deve fazer. Só para, sem querer amassar muito com isto. O caso das pensões é paradigmático. O PS faz uma proposta de aumento de pensões e o Chega também. E o Chega esteve disponível a negociar com todos para que houvesse um aumento de pensões permanente. O que é que a proposta do PS perversamente dizia? Que este aumento de pensões será feito à custa do IRC, que o PS está contra. Sabendo que o Chega nunca poderia, depois de ter defendido toda a vida uma descida de impostos das empresas, permitir que o aumento de pensões se fizesse à custa da não descida do IRC, num país em que as empresas já têm das maiores cargas fiscais da OCDE. E, portanto, o PS... Mas nessa proposta não havia uma balança de considerar que o aumento das pensões seria mais importante até do que a baixa do IRC? Era uma provocação e uma perversidade. E nós não podemos alinhar nisto. Nós temos que distinguir as coisas, não é? Assim, a proposta foi feita pelo PS assim vai ser chumbada. Aliás, porque o PS teve a possibilidade de votar a do Chega favoravelmente, que era um aumento de pensões dentro da margem orçamental, e não o fez. Porque o PS não está interessado em resolver a vida das pessoas. Está interessado em fazer política e isso baixa. Lua Nova, vamos já falámos, à continuação das coisas. Falámos aqui exatamente do que o Pedro caos na política internacional, as oscilações, Ucrânia, Gaza, indefinição em Gaza, a Venezuela, Maduro, pronto, foi esse caos, essa confusão. A lua cheia é uma lua em causa própria. A lua cheia é causa própria. Ontem foi uma grande noite na Cova Gala, freguesia de São Pedro, em Marjalina. As canções que o Pedro Santana Lopes trouxe e o André Ventura também, uma de cada lado. Primeira do Pedro, já estava a falar do Escalema e do grande concerto na Figueira da Foz. Esta música que escolhi, a nossa vez, já teve mais 100 milhões de visualizações no YouTube. É impressionante para uma banda É uma portuguesa. loucura, mas eles são de facto um profissionalismo. São os tais que encheram o Estado da Luz, do clube ali do André. Não sei se ele não gosta. Muito bem. E falta a canção que o André Ventura trouxe para esta noite. As azeitonas. Azeitonas. Anda comigo ver os aviões. Acho que é muito Porque essa canção, André? expressiva. Por duas coisas. Primeiro, que a música é bonita em si. Já obrigado por trazeres uma música. Uma música bonita. Rasgar os céus, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Puxar os limites, levá-los ao limite. E também, pronto, esta parte já não vai ser tão agradável para todos. Para muitos imigrantes ilegais que estão cá, eu quero que eles venham ver os aviões e que vejam o avião de regresso ao seu país. Por isso esta música é bonita. Mas Pedro, ouvi dizer que é especial. E antes de acabar, eu queria dizer, a propósito, estar a pronto. E a propósito da TAP, pública ou privada? Estava a cantar, não tenho grande voz, mas estava a cantar. Pública ou privada? Eu acho que nós temos que ter uma companhia de bandeira. É o que eu acho. Pública, portanto, em parte. Sobretudo por causa das nossas comunidades e da ligação às nossas comunidades. Mas antes de acabar o programa, não vai ser uma resposta àquela provocação de início. Não sei quem é que o Pedro vota, ele dirá se quiser. Os jornalistas não dizem, mas segunda volta entre André Ventura e Catarina Martins ou António Filipe, eu e muitos sociais-democratas, acho eu voto André Ventura nessa segunda volta. Na primeira eu já disse qual é a minha posição, mas... E contra o Almirante Gouveia Melo, já agora deixa-me fazer essa pergunta. Eu estou indeciso ainda na primeira volta e deixa-me estar indeciso, eu gosto tanto de estar indeciso. Agora, na segunda, e não tenho problema nenhum em dizer que gostei da entrevista e gostei muito da conversa, porque eu quero é coisas boas para o meu país e quero que quem ganhe seja o melhor. E dentro, com certeza, das ideias que tem. Agora, serem todos maus, ou nós não sabermos o que é que as pessoas são na verdade, este espaço aqui, e com um jornalista destes é muito melhor, é para isso, é para as pessoas mostrarem, apesar do tempo da televisão, quem são
E isso é conseguido com todos os candidatos. Todos, e é assim que tem que ser. É uma conversa desabrida, como aquelas... Sim, pá. É a democracia, isto é a democracia. Eu não me esqueço, que eu quero dizer isto. As pessoas, o André hoje em dia, porque não gosta, é tudo mau, as pessoas são más. Esta velocidade de julgamento. Mas eu não me esqueço, porque isso define um caráter. Ele não precisava estar lá, já era vereador em Loures, já andava com os problemas com os ciganos. E quando eu perdi as diretas, no meio, estava a minha família, estavam outras pessoas ali no hotel na Avenida da República, e ele estava lá, sossegadinho, discreto, sentado, na hora em que se perdeu. Isso é uma questão de caráter. E eu isso não esqueço. Agora deixa-me só fechar com uma pergunta, porque isso é daquelas conversas que as pessoas vão tendo, mesmo nas redações. Acha que se o André Ventura tivesse ficado no PSD, hoje em dia seria o líder do partido e seria primeiro-ministro? Não, acho que ainda não. Podia vir a ser, mas houve aqui nitidamente, para mim, uma evolução. Foi uma... Pá, isso era outra conversa. Uma evolução, para mim, foi um mistério, que eu acho que houve evolução nas posições políticas do André. Pronto, é legítimo que tenha, mas o André do PSD, ou o André antes da tese de doutoramento, ou seja o que for, houve uma evolução. Todos evoluímos. Acho que esta sucessão seria natural. Passos Coelho, e quando eu concorri contra Rio já sabia que era que se Rio ganhasse, depois vinha aí Luís Montenegro, se calhar Pedro Duarte, mas não. Se ele lá tivesse ficado, o André, acho que sim, que um dia seria, com as qualidades pessoais e políticas que tem. As ideias que tem hoje em dia, acho que lá não dá. Mas por isso é que ele foi para o outro lado e fundou outro partido. Eu não sei o que é que teria acontecido também, às vezes fazem-me essa pergunta. O que aconteceu na Europa mostra que houve uma evolução de todo o centro-direita no espaço europeu. Houve partidos que se conseguiram adaptar ou não. Se eu tivesse continuado no PSD, não sei o que é que teria acontecido. Mas eu acho que o espaço político estava a transformar-se. E eu acho isso era manifesto. Acho que era evidente já, e nós no PSD já sentíamos isso. O eleitorado queria uma mudança à direita. E eu acho que eu acabei por representar com o Chega essa mudança à direita. Temos mesmo que terminar. Pedro Centeiro Lopes estará aqui na próxima semana, como é habitual. Deus quiser. André Ventura, se desejo-lhe aquilo que desejei da última vez, continuação de bons debates, obrigado. Boa campanha. Espero que os debates sejam obrigado. Um pouco mais Farei por isso calmos. André, obrigado. Boa sorte. Obrigado.